Sejam bem-vindos ao CaranCast, o episódio de hoje do nosso podcast que tem como grande objetivo dar voz aos empresários, aos parceiros, os amigos do nosso escritório de contabilidade, a Caran Contabilidade. Diferente de diversos outros programas e conexões, o nosso grande objetivo aqui é dar voz para as pessoas que diariamente vêm transformando a sua empresa e impactando muitas vidas. É a história contada de pessoas que obtiveram um certo sucesso dentro da sua empresa, dentro da sua vida, dentro da sua carreira e podem hoje já contribuir com histórias que impactam as pessoas que estão vendo esse vídeo, dando depoimentos de motivação, contando histórias, desafios que podem contribuir muito com você que vai acompanhar o nosso episódio. Hoje estamos aqui com o Leandro. Tem uma coisa muito especial no Leandro que eu queria dividir aqui com vocês. A Caran Contabilidade é um escritório que foi fundado estamos prestes a fechar 3 anos. E as primeiras pessoas que acreditaram na Caran Contabilidade é Carlos e Andréia, por isso Caran. E o primeiro cliente que nós tivemos no escritório foi o Leandro. Então a gente costuma dizer que foi a terceira pessoa que acreditou no escritório. Os 2 fundadores e o Leandro. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial. É o cliente número 1 do escritório. Então por isso a gente está aqui, Leandro, para dar voz para você, te ouvir e tornar pública essa história que já é de sucesso e pode motivar e inspirar muitas pessoas que estão no início da jornada. Então é uma grande alegria te receber aqui. Fico muito feliz em ter esse momento, né? De a gente poder estar conversando e a tua história eu tenho certeza que pode impactar muitas pessoas. Para quem está te conhecendo hoje, Leandro, quem é o Leandro? Conta pro pessoal. E aí, Carlos, boa tarde. Obrigado pelo convite, né? Eu também, para mim, é um orgulho muito grande poder estar participando desse momento com a Caran, tá? Sem dúvida nenhuma, acreditei desde o começo, né? Acho que vocês são extremamente competentes, fazem a diferença e contribuem muito com o meu trabalho e com as minhas empresas. Então, é um prazer estar aqui também. Muito obrigado pelo convite. Quem é o Leandro? Então, deixa eu falar. Pergunta aqui. Difícil, né, Leandro? A gente fala assim, é quase uma pergunta de psicólogo. Tu sabe Quem é Leandro? Às vezes a gente passa a vida procurando sentido nela. Mas vamos lá, né, Leandro? Eu acho que até uma forma de deixar isso mais aberto, assim, para o pessoal te conhecer, Leandro. Tu é um jovem senhor, um homem maduro, mas uma pessoa que já viveu bastante, né? Conta um pouco do pessoal, um pouquinho da tua trajetória, do início da tua vida, certo. Enfim, eu acho que isso tem um poder de contribuição muito grande, meu amigo. O que me assusta só, Carlos, é o jovem senhor, né? Porque lá atrás eu pensava, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ser um jovem senhor. E chegou esse momento, né? Então, respondendo para ti quem é o Leandro, né? Leandro nada mais é do que hoje um jovem senhor com 56 anos de idade, 41 anos de trabalho, de contribuição, né? Fazendo as contas aí, amarrou as chuteiras com 15 anos, Leandro, entrou em campo. Iniciei com 15 anos, e eu te digo exatamente o dia, 26 de março de 1985. Antigamente era uma data que o pessoal guardava quase como um dia de aniversário, quando eu comecei a trabalhar. Né, verdade. Era um propósito na vida das pessoas, por né? isso que eu sei. Eu garanto que muitos jovens hoje não têm essa memória e essa lembrança. É quase um dia de castigo, talvez hoje. Talvez hoje é um dia de castigo, né? Mas tudo muda, né? E eu tenho essa lembrança clara quando eu comecei. A minha função, na realidade, quando eu comecei, hoje não existe mais, era office boy, né? Os contínuos, office boy, exatamente. E, Carlos, tem uma coisa assim, bem legal que aconteceu no início da minha carreira já. No início da minha carreira eu já comecei tendo bons resultados e já tive conquistas, né, significativas, o que depois do decorrer dos anos, né, muitas coisas aconteceram. Mas no meu primeiro emprego, para tu ter uma ideia, com 15 anos, eu entrei como office boy no centro de Porto Alegre. E nós éramos em 3 office boys nas empresas, né? Ficava ali no centrão, ali, sabe onde fica aquele Bradescão ali? O 268 lá da Júlio de Castilho da Mauá, que hoje é desse tamanho. Leandro, olha as coincidências da vida. Eu fui gerente no Bradesco uma época, e nesse mesmo prédio ficava o Departamento Internacional e Câmbio do Bradesco.
Eu trabalhei nesse prédio no 3º andar. Olha aí, cara. Esse prédio no Departamento Internacional. Há muito tempo atrás, tu lembra mais ou menos o tempo? Não, isso aí foi eu entrei no Departamento Internacional e Câmbio, eu acho que foi 2010 e fiquei até 17. Então o prédio ainda era todo do Bradesco, mas a gente já via um pouquinho de espaços vazios, né? Que tu não é senhor jovem, né? É. Tu é só jovem. Né? Então tu é bem depois. Mas eu peguei antes mesmo, lá em 85, e aí como eu era office boy... Eu sou de 86. Tá. Então eu comecei a trabalhar antes de tu nascer. Exatamente. É isso? Então tá bom, tem bastante história pra gente contar junto, né? Mas o legal é isso, porque hoje nós estamos juntos no mesmo desafio e juntos nós estamos conquistando e crescendo os nossos negócios. E a gente troca experiência, e mesmo colaborando, a gente aprende muito com vocês. Com sem pessoas dúvida. que conseguem contribuir também, né? E nós com os jovens talentos que estão chegando no mercado aí com novas ideias. Mas eu não quero perder o foco, eu te interrompi, eu fiquei curioso. O Bradescão da Alguine ali, da Voluntários. Isso, esse mesmo. E aí nós éramos em 3 boys, né? Então, era um do financeiro, um do RH, o outro da diretoria. E a gente se encontrava muito durante o trabalho. Bom, ou na zona sul do centro, ou na zona norte, a gente se cruzava. E aí, essa empresa que eu trabalhava, ela tinha um programa anual que era Jornada de Ideias. Eu achei isso muito legal, tanto é que depois eu trouxe para as minhas empresas, né? O que era a Jornada de Ideias? Tu apresentava ideias para reduzir o custo, né, e aumentar a produtividade do teu trabalho. Ah, que legal! Muito, muito legal. E aí eu digo... Ô, Leandro, 85, isso era muito inovador à época, né? Era inovador. E eu achei aquilo muito interessante e eu dei uma ideia. Eu criei uma ideia. Qual foi a ideia? A centralização dos boys. Ou seja, os boys num só local, onde os serviços iam todos para lá e ali a gente distribuía. Quem ia para a Zona Sul, quem ia para a Zona Norte. O que aconteceu, Carlos? Sobrou um. Mas não fui eu. Eu fiquei lá porque eu fui premiado. Tu não desempregou os outros dois. Não, enfim. Então, e aí eu fui reconhecido, fui premiado por essa ideia e ganhei na época, eu lembro. Como é que era o nome, Leandro? Jornada de Ideias. Jornada de Ideias, legal o nome. Então era muito legal. Depois eu trouxe para minhas empresas e depois eu te digo como eu fiz as minhas empresas, que ficou muito legal também. Eu fiz meio que associado à noite do Oscar, mas depois eu te conto como é que foi e teve sucesso. Uma noite também. De gala, sim. Uma noite de gala só para reconhecer as boas ideias, né? E aí o que acontece, cara? Eu ganhei uma enxuta, uma secadora de roupa enxuta, né? Tem uma foto até hoje do presidente da época, que era um chinês, né? Enfim, e ali foi meu primeiro prêmio já, com ideias inovadoras, né? Dentro do negócio que eu tinha, que era Office Boy. Beleza. O que aconteceu nesse primeiro emprego? Tu falou um negócio que eu achei incrível. Tu falou no negócio que eu tinha, que era Office Boy. O que eu percebo muito forte, Leandro? Hoje a gente fala de forma utópica de empreendedorismo, as pessoas têm em mente que talvez as pessoas nunca vão trabalhar de carteira assinada, que elas vão nascer empreendedoras. É verdade. E eu vejo que o empreendedorismo é a solução do problema de alguém. Os nossos negócios, eles visam solucionar um problema. Perfeito. Mas para eu poder solucionar, eu tenho que aprender a solucionar. Perfeito. E quando tu falou do teu negócio de Office Boy... e não se fala mais tanto hoje no intraempreendedorismo. E olha que legal a tua visão colaborando com o que a gente está falando. Antes de eu ter um negócio e empreender por meio dele, eu empreendia com o meu CPF dentro de um outro negócio, de um outro CNPJ, e eu era um intraempreendedor. O meu negócio era ser Office Boy. Que legal isso, Leandro. E eu acho que isso é o que motiva a gente, né? A gente sempre está procurando e olhar numa visão de alternativas de saída. Eu tenho uma frase, Carlos, que eu escrevo e está abaixo da minha assinatura e tudo mais, quem procura soluções para um resultado não encontra desculpas para o fracasso. Muito bom. Então, se tu olhar para frente o tempo inteiro, procurar alternativas para que a gente... Discussões e brigas, eu olho para as pessoas e digo assim, cara, não adianta a gente ficar brigando ou discutindo, vamos achar solução. Aí, se depois tu quiser questionar e tudo mais, mas primeiro vamos resolver o problema e depois a gente vai ver onde errou, quem errou, por que errou, mas beleza. Trabalhar na solução primeiro, né? Primeiro a solução, depois a gente conserta, depois a gente corrige o que dá para ser corrigido. Mas enfim, aí eu ganhei esse prêmio aí e depois, Carlos, com 20 anos de idade na mesma empresa, porque essa minha primeira empresa eu fiquei 5 anos, que é uma outra coisa, uma outra característica muito minha, né, de fidelidade. O que é fidelidade? É ser parceiro. Enquanto eu sou teu parceiro, nós estamos juntos, né? E aí o que acontece? Eu fiquei, com 20 anos de idade, eu assumi contas a pagar. Eu assumi 6 a 8 pessoas subordinados a mim, todos eles mais velhos do que eu. Né? Legal, Leandro. E eu acabei sendo o supervisor, porque na época o supervisor acabou saindo, pedindo demissão, enfim. E aí a pessoa que estava mais preparada e qualificada entre todos ali era eu.
Por quê? Porque eu fui promovido de office boy para auxiliar de contas a pagar e me dediquei muito, Carlos. E nessa de auxiliar de contas a pagar, eu passei por todas as áreas. Como eu passei por todas as áreas, eu desenvolvi uma capacidade que me permitiu supervisionar. Leandro, e o que é legal disso, né? A gente vê como as histórias, elas se encontram e têm coisas em comum. Tu falou do prédio do Bradesco, né? E geralmente quando a gente fala de funcionários que trabalham no banco, a gente pensa em uma agência bancária. Certo. E não um escritório. Certo. Um banco, ele tem vários negócios. A gente vê, por exemplo, assim, o negócio de agência bancária, o pessoal chama de varejo, que é o atendimento de clientes com porta na rua, né? E que tá acabando também, né, Carlos? Ele tá migrando para um muito, atendimento também mais virtual, né? É. E se tem também uma outra vertente em grande parte dos bancos que eles chamam de middle, high middle, corporate, que são empresas com faturamento maior e geralmente é um prédio comercial. É isso aí. Então, o Bradesco, dentro do organograma dele, o Departamento Internacional e Câmbio, ele fica dentro não do varejo, mas sim do corporate high middle, atendimento escritório, né? Certo. E olha como é que são as coisas. Em 2011, teve um programa que ele aconteceu, Leandro, uma semana depois do Carnaval, se pouco me engano, antes do Carnaval, que ficava uma semana em São Paulo, estudando, e ele foi um programa que abriu inscrições muito rápido, assim, tu tinha quarta para se inscrever até sexta, e tinham pré-requisitos, e os pré-requisitos era ter um curso que o Bradesco oferecia na Universidade Corporativa Virtual, que tu tinha que ter formação acadêmica completa e ter aquele curso online. Legal. O Bradesco tinha um calendário de 120 cursos. Eu, no meu primeiro ano de banco, eu fiz 50 cursos online. Então... Por isso que tu tá aqui hoje, né, Carlos? E o que aconteceu, Leandro? O pessoal dizia, eu quero hora extra para fazer esses cursos, eu tenho a minha vida, eu não vou ficar estudando fora. Apareceu no meu segundo ano de banco, esse sistema, eu era uma das únicas pessoas que tinha pré-qualificação de curso Negócios Internacionais e Câmbio, entende? Me inscrevi pro trainee de 6 pessoas, fiz o treinamento em São Paulo e fui a única de todo o Rio Grande do Sul que ficou no Departamento Internacional e Câmbio. Que é essa situação. A oportunidade é o encontro da ocasião com o preparado. É o que tu falou. Né? Eu estava pronto e surgiu a oportunidade. A gente controla quando surge a oportunidade? Não. A gente controla nós estarmos prontos. E olha o que tu falou também, como as histórias se encontram, né? Tu estava pronto, surgiu a oportunidade do Contas a Pagar, sendo mais novo, liderando, um time com mais pessoas, é a oportunidade encontrando preparado, né, Leandro? Mas, Carlos, eu acho que isso é uma característica do empreendedor mesmo, né? Porque o funcionário que não tem essa visão, né, ele não se prepara para a oportunidade. E a oportunidade tem que estar preparada. Como tu acabou de falar isso agora. E as oportunidades, muitas vezes, o que eu entendo também é que muitos não conseguem identificar o que é uma oportunidade. Mas a oportunidade, ela surge, mas tu também desenvolve, tu cria a oportunidade, né? E outra, né? Se tu é um cara que tu tá dentro, inserido, estudando, te dedicando, como tu fez mais de 50 cursos em um ano, certo? O que tu viu? Tu viu que quanto mais capacitado tu tivesse, na frente dos demais tu estaria. E eu digo isso, eu comento isso dentro das pessoas assim, ó, tu quer ser promovido? Tu quer ganhar melhor? Tu quer ser reconhecido? Tu quer ser valorizado? Faça por merecer. Por isso que eu acredito muito e eu uso muito dentro das minhas empresas a meritocracia. Fez, merece ganhar. Acabou, ponto. Não fez, não merece ganhar. Então é o seguinte, ó, estuda, te prepara, te dedica para que tu... e não é demérito nenhum tu não querer crescer, tu não querer assumir cargos de liderança, não é demérito nenhum. Mas eu dizia para os meus representantes, não tem problema nenhum, só seja o melhor naquilo que tu faz. Entrega o teu bem feito, né, Teu Leandro? bem feito, tá bom. Perfeito. É isso que tu quer? Tirar o teu lugar onde tu está. Então, isso. A mediocridade que algumas pessoas têm de fazer o mínimo ou o mediano, às vezes é o que acaba prejudicando mesmo até a sua função, né, Leandro? Eu não quero atrapalhar a tua linha de raciocínio, mas uma coisa que a gente falou e é mais um ponto de conversão. A gente não pode pedir para que as pessoas façam mais do que aquilo que nós pagamos. Porque daí seria desleal da nossa parte também. Perfeito. Mas o que eu percebo que é muito, Leandro, que é muito claro, que é aquela coisa assim do ser para depois ter. E as pessoas perdem isso. Quando eu ter, eu vou ser. Quando eu for promovido, eu faço. Quando eu tiver o cargo, eu agirei de tal forma. E tu está falando uma coisa também que a gente acredita muito. Faça. Não que tu vá estar cumprindo aquela função, mas demonstre que tu tem a maturidade que precisa para poder exercer e não que tu vai desenvolver isso depois, né, Leandro? É uma linha igual que nós pensamos. E o que tu tá falando, Carlos, nada mais nós líderes, nós não promovemos ninguém.
Nós nos promovemos. As pessoas se promovem. Como é que ela se promove? Ela fazendo o que tu fez, o que eu fiz, se dedicando, estudando, né? E dando continuidade, então, à minha história, logo que aconteceu isso, né? Mas eu sempre quis, Carlos, a área comercial. Sempre foi meu foco. Meu negócio era estar no campo, na rua, falando com gente, conversando. Eu sou vendedor nato, certo? Então, assim, ó, eu estava preso dentro de uma empresa, foi o primeiro emprego, tudo maravilhoso, aprendi um monte, me desenvolvi. Só que daí eu quis algo no lado comercial. Aí eu fui para uma empresa, e aí eu te confesso, foi extremamente decepcionante, porque foi uma área onde eu fui para promotor de vendas. Ou seja, eu não fui direto para vendedor, óbvio, sabia que o caminho era antes um promotor de vendas, para depois virar um vendedor, era jovem, né? Mas eu sabia o caminho. Só que o promotor de vendas, eu tinha que abastecer uma loja de mercado aqui grande, né? Não vou falar nome aqui para não fazer propaganda para ninguém, mas era grande. E antes das 9 horas da manhã, eu chegava lá, eles passavam algodão na minha barba, se prendesse um algodãozinho eu tinha que voltar e fazer a barba, e tinha que entrar antes das 7 da manhã, e eu tinha que abastecer 12 containers, e cada container de açúcar era 1 tonelada. Era 1 tonelada. Então eu botava 12 toneladas puxando um carrinho lá para dentro. Era um trabalho exaustivo, cansativo, ao extremo, né? O promotor de vendas era praticamente um repositor à Exatamente, é exatamente isso. E aí, e como era um mercado grande, era volume, né? Então, assim, ó, e ali eu comecei a conviver também com pessoas que não eram pessoas daquelas que eu queria conviver, sabe? Em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento, de aprendizado, né? Um termo novo que o pessoal fala isso, né, Leandro? Não estava na ambiência, no ambiente, na convivência, na ambiência, né? É isso aí, porque quem estava ali, eles tinham outro pensamento diferente do meu, né? Que não tinham a ambição do conhecimento, do crescimento, da prosperidade, né? Então eu digo, cara, não é o meu ambiente. Então eu saí de lá, né? E voltei para Gerdau. Gerdau, sonho de consumo dos gaúchos, né? Trabalhar na Gerdau. Puxa, cara, entrei na Gerdau. Todo mundo que me via da empresa anterior e tudo, eu não falei Venceu na vida. Eu não falei nome de empresa nenhuma, eu fui falar agora, né? Mas tudo bem, porque é uma referência no Rio Grande do Sul, né? A gente tem que... Ô, Leandro, assim, antigamente tu trabalhava, por exemplo, a gente acabou usando o nome do Bradesco também, né? Acabamos falando, mas antigamente a pessoa que era o gerente de banco, que trabalhava numa Gerdau, que é uma empresa tradicional aqui do Rio Grande do Sul, num Banco do Brasil, que é um banco assim, que é um banco, né? Na época, Caixa Econômica Estadual. É aquela coisa. Mais importante que tu era só o prefeito, o delegado e o padre. Tu tava figurando nos top 5 da cidade, né? Então era verdade. O Leandro venceu, tá na Gerdau. Na Gerdau. E era jovem ainda, 20 e poucos anos. Aí eu tava na Gerdau no Contas a Pagar de novo, que era onde eu tinha a experiência, né? Mas de novo me senti enjaulado. De novo. Pô, era maravilhoso trabalhar lá, mas me senti enjaulado. Eu aguentei 6 meses. Aí, 6 meses, eu tive uma oportunidade no Axê, que é um laboratório. Eu dei nome de novo, mas tudo bem, agora eu vou começar a contar a minha história mesmo. Faz parte da tua história, né? E meus 32 anos de indústria farmacêutica. Então, eu tenho 41 anos de trabalho, né, de contribuição. Já sou aposentado por tempo de contribuição, né? E, na realidade, agora eu tenho 32 anos. Fazendo esse ano 32 anos de indústria farmacêutica. Desses 32 anos de indústria farmacêutica, eu tive várias funções, né? E desses 32 anos, 10 eu estou empreendendo, né? E eu vou chegar lá. No teu CNPJ, né? No meu CNPJ. Vou chegar lá. E aí o que acontece? Aí eu comecei na indústria farmacêutica, trabalhando nesse laboratório, né? E como é que eu vejo a indústria farmacêutica, né, Carlos? Como é que eu via? Porque hoje também já está mudando muito, tá? A gente está vendo a evolução da tecnologia, da IA e tudo, tem reduzido muitas coisas, inclusive o trabalho do representante técnico na frente do médico. A indústria farmacêutica é mais ou menos como um campeonato brasileiro, tá? Então tu tá jogando num time ali, fazendo o teu melhor, despontando, e aí vem um outro clube e vê o teu futebol diferenciado, e se esse cara tá com mais poder, ele vai lá e pum, vai te contratar. E foi o que aconteceu comigo, né? E também, Carlos, eu tinha um objetivo, eu tinha um plano, eu tinha um sonho de vida, que era trabalhar na Janssen. A Janssen é a indústria farmacêutica da Johnson & Johnson, né? Então eu tinha... Que é referência nacional também, né, Leandro? É uma delas. Consolidada, é uma mundial, delas. Mundial, sem dúvida. Ela está entre as maiores, sim, no mundo, porque é a Johnson & Johnson, né? Então, em termos de saúde, é a maior. O pessoal às vezes verifica uma marca e acha que é só fralda ou algodão, alguma coisa que tem aquela experiência, não tem ideia o volume de produtos que aquela marca representa, né, Leandro? Principalmente quando a gente fala em farmacêutico, em
em médico, em laboratorial, é uma gama de produtos, é uma grade de produtos enorme, né? Sem dúvida. E hoje, Carlos, nem eu, depois de 10 anos que eu saí da Janssen, né, da Johnson & Johnson, nem eu saberia te dizer o tamanho que ela está hoje e qual o segmento que ela seguiu. Mas mudou muita coisa de lá para cá, né? Então eu não tenho nem propriedade para falar, mas sem dúvida nenhuma as pessoas não conheciam. Elas associavam Johnson & Johnson a preservativo, fraldas, essas coisas, escova de dente, né? Não sabia que tinha a indústria farmacêutica, que é o laboratório de pesquisa clínica, de inovação, de novas drogas, né? E aí hoje eu sei que mudou bastante, mas não tenho propriedade para entrar no detalhe. E aí o que acontece? Fui contratado pela Janssen, e aí, que era um sonho também que eu tinha. Nesse um ano eu recebi convite de outras empresas que eu acabei negando, porque eu queria a Janssen, né? Teve a oportunidade, fui contratado pela Janssen. E aí eu fiz a minha história. Minha carreira toda na Janssen. Em Porto Alegre aqui, Leandro. Esse primeiro contratado momento em no Porto primeiro Alegre. momento em Porto Alegre. Aí, Carlos, dentro da Janssen eu tive em torno de umas 6 ou 7 promoções, né? E todas elas vertical, nenhuma horizontal, todas, né? E aí o que acontece? No primeiro momento eu assumi aqui um território, um representante de linha regular, né? De novo, estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo e preparado. Surgiu uma oportunidade para uma área de biotecnologia, uma expansão de negócios da empresa. Então, o gerente lá da época veio, que hoje é um dos CEO mundial de um grande laboratório, né? E um cara que eu admiro muito, que eu respeito muito, que eu tenho maior consideração, né? Final deste ano, eu tive a oportunidade, na virada do ano, eu tive a oportunidade de fazer um passeio na Europa, né? E eu marquei um jantar com ele e a família dele, porque hoje ele mora na Itália, né? Marquei um jantar com ele e com a família dele para reconhecê-lo na frente das filhas dele por tudo que ele fez por mim, né? Que legal, né? Hoje eu estou onde eu estou porque esse cara passou na minha vida, né? Então ele me ajudou muito e me tornou um grande profissional. Ele esteve em Porto Alegre para fazer um trabalho, fazer entrevista, e aí era eu e um outro. Ele brinca e dizia que era um outro e mais meio, que eu era um meio. E ele acabou ficando comigo, né? E ele acabou me escolhendo. Aí, beleza. Eu comecei a trabalhar na área de biotecnologia, uma área top, nobre, diferenciada da indústria farmacêutica. Era poucos que tinha. A Janssen sempre foi pioneira em vários departamentos dentro da indústria farmacêutica. Era uma área mais elitista, assim. Era, total. Eu só falava com transplantador, oncologia. Abria oncologia no Rio Grande do Sul, que não tinha promoção na área de oncologia. Aí a gente tinha um medicamento lá que ele era paliativo, mas ele trazia qualidade de vida para o paciente. Isso era muito legal, porque a gente vendia isso, né? Dignidade, vontade de viver, resgatava isso no paciente, né? Oncológico, né? Debilitado. E um outro produto lá que era um anticorpo monoclonal para reversão da rejeição de transplante. Show de bola também, baita um produto. E depois vieram outros. Mas era diferenciado, Carlos, era top. Carro diferenciado, cargo diferenciado, salário diferenciado. Cara, era uma coisa assim que, pô, grandão. Era o vendedor, antigamente, eu lembro de uma palestra agora, Leandro, do vendedor Pitbull, que se tinha antigamente, que ele dizia que tem as categorias de vendedores diferentes, são aquele cara que estaciona perto da porta da empresa, sabe? O status do vendedor é que a vaga é na frente da porta, que tem o carro melhor. Hoje em dia não se tem mais isso, né? É isso aí. Isso até criava um certo ranço com as outras equipes, né? Eles olhavam assim, achavam do que a gente era... Os favorecidos? Né? E éramos. Porque a gente tinha um produto diferenciado, a gente tinha uma situação diferenciada. E aí eu fiz um trabalho muito legal nesse período aí também, tem umas histórias, tem uns cases que eu não vou contar aqui, porque senão vai entrar tarde adentro e a gente não vai conseguir falar tudo, mas teve alguns cases bem interessantes que eu criei também de trabalho e que trouxeram excelentes resultados, né? Tinha produtos que o meu resultado de venda no Rio Grande do Sul era maior que o restante do Brasil. Nossa, né? Leandro, mas deixa eu te perguntar, até para abrir esse mercado, veio uma pessoa de São Paulo, no caso, à época, ou de outra região, te entrevistar para abrir esse mercado novo aqui, é isso? Isso aí. Ele não era, por exemplo, um regional daqui, era uma pessoa que veio de fora, nível nacional, fez aqui e implementou aqui contigo. Isso aí. Entendi. Isso aí. E aí a gente formou uma equipe ali de 7 pessoas, eram 5 representantes do Brasil, né, um em cada região, e um supervisor na época, e um que é esse que está como CEO lá, na Itália, e um gerente. Mas daí nesse momento, talvez assim, até para quem tá acompanhando eu entender a ótica da trajetória, tu saiu de Porto Alegre e tu pegou a região sul, então. Isso. É como se fosse um regional de vendas isso agora. Isso aí, sediado aqui, mas ainda como representante técnico de biotecnologia.
Tá, top. Até o cargo era bonitão. E aí o que acontece? A gente também eu consegui bons resultados, excelentes resultados no decorrer do tempo. E aí, de novo, preparado, no momento certo, na hora certa, teve uma oportunidade para... não, antes disso, um gerente distrital de Curitiba, ele teve um problema de saúde que, enfim, depois infelizmente veio até a falecer. Eu fui convidado para substituí-lo durante um ano, né, lá em Curitiba. Então saiu um gaúcho do Rio Grande do Sul para ir comandar a equipe em Curitiba. Cara, na boa, hoje eu acho que essa maturidade já está melhor, já está mais avançada, mas tempos atrás existia, assim, aquela ranço de Curitiba, Paraná, gaúcho, né? Ô, Leandro, essa palavra talvez se perde um pouco em sentido, mas existia um conceito prévio, que o nome é um preconceito da pessoa sair da nossa região aí também, né? Pra que vai vir um cara de lá até aqui? Não estão valorizando o nosso pessoal, né? É isso aí. Mas aí, de novo, eles não viram o seguinte, a preparação. Né? E aí o que acontece? Aí eu fui para lá, fiquei um ano lá fazendo esse trabalho para que pudesse substituí-lo, né? Consegui ter êxito também e acabei fazendo alguns ajustes lá nesse local. Voltei para o Rio Grande do Sul, na minha função de gerente de contas, e aí com essa experiência que eu tive lá, surgiu uma oportunidade de ser um gerente regional. Aí sim, um gerente regional. Eu era um representante técnico de biotecnologia na região sul. E aí para gerente regional, onde eu ia cuidar da força de vendas. Então, dos gerentes distritais e dos representantes. Aí de outras categorias também de produtos, de linha de produtos também. Uma linha mais geral. Isso aí, eu voltava para a linha regular, para a linha geral, da onde eu surgi. Regular. Isso aí. É isso aí. Aí tá, beleza. Assumi, aí passei pelo processo também, foi desafiador, teve outros concorrentes muito capacitados, né, que também disputaram a oportunidade comigo, né, mas acabei sendo o promovido. Aí fiquei mais um pouco tempo no Rio Grande do Sul, fiquei uns 6 meses no Rio Grande do Sul só e acabei indo para São Paulo. Aí em 2002, até 2004, eu fiquei indo e vindo todos os finais de semana para São Paulo. Então, durante 2 anos, eu fiz essa manobra. Fui e voltei todo final de semana. Bastante cansativo. Sabe, Leandro, que quando eu fiz o processo de trainee do Departamento Internacional e Câmbio lá do Bradesco, eu não tinha mais a mesma regional, Porto Alegre, regiões que se tinham aqui, e a minha diretoria agora ficava em São Paulo. E a mesmo movimento que foi a Itália, agradecer, enfim, a pessoa que teve, não te promoveu, mas que te deu a oportunidade, porque a oportunidade também foi criada por ti, né? Mas me direcionou, me deu caminho, né? Eu tive uma pessoa que me deu uma oportunidade muito parecida, né? E ele foi meu gerente regional à época, ele cuidava da região sul. E em 2017, quando eu fui a São Paulo, eu fiz questão de visitar ele na sede nova lá do Bradesco, da Faria Lima com a JK, para conhecer um prédio novo. Nós trabalhávamos na Paulista antigamente. E o que eu percebo, Leandro? Que essa gratidão abre portas, mantém um caminho aberto e pelo menos o exercício da gratidão, eu acredito que isso move coisas e faz a gente poder realizar ainda mais. E um ponto que eu queria tocar contigo é que no início dos anos 2000, até talvez 2015, até 20, antes do adjunto da internet, a pessoa ela queria atingir níveis diferentes de uma empresa, era São Paulo, né, Leandro? Era São Paulo. Hoje tu tem reunião online, tu tem as coisas mais separadas, assim, eu te digo, segmentadas, com vídeo, com online, mas antigamente tinha que viver São Paulo, para ter um crescimento corporativo, né? Tu foi lá para lá no início dos anos 2000, então. Isso aí. E sem dúvida nenhuma, cara, me desenvolveu muito, né? E São Paulo é uma bela de uma cidade. Eu gostei muito de morar em São Paulo. Depois que eu conheci São Paulo, que eu aprendi, né, viver em São Paulo, é tudo de bom, cara. Eu gosto muito de São Paulo, sou fã de São Paulo, só não volto para São Paulo mais agora porque eu já estou numa outra fase da minha vida aí que eu estou querendo muito mais um descanso do que trabalho, né? Já trabalhei bastante, 41 anos trabalhando, acho que trabalho ainda mais aí uns 5 a 10 anos ainda, né? Mas eu pretendo também... Ainda está no BID, mas já está pensando em já sou um senhor, né? Um senhor jovem senhor. Não. Mas então, Carlos, e aí o que aconteceu depois de... Mas tu falou um negócio aí sobre gratidão que eu acho muito interessante, é que dentro do ambiente corporativo, né, Carlos, por mais que a gente vai olhar,
Eu sou muito grato às pessoas que contribuíram na minha vida, sem dúvida nenhuma. E a gratidão que eu tenho por eles é de poder também retribuir, de alguma forma, tá? Mas não é isso que eu espero de ninguém também, da qual eu contribuí, tu entendeu? Então, assim, ó, eu contribuí com muita gente também, né? E eu tenho histórias bonitas, tem pessoas que foram lideradas, subordinadas a mim, que hoje são CEOs e líderes em grandes empresas, em Portugal, na Índia, né, aqui no Brasil. Então eu conheço muitas pessoas. Eu tenho um exemplo, cara, que eu acho muito legal, de um menino que trabalhava no Helpdesk. Ele era Helpdesk, né? E ele queria uma oportunidade de trabalhar como representante. E eu já era gerente nacional de vendas, né? De distrital de vendas. E aí esse representante, esse menino, eu cheguei numa reunião em São Paulo às 11 horas da noite, cheguei no hotel lá, sozinho. Aí quando eu vi o menino lá jantando, eu digo, ô, senta aqui. Vem aqui, vamos jantar junto. Aí começamos a conversar ali. Eu digo, e aí? O que tu vai fazer agora? Não, agora eu vou passar lá na agência, vou deixar o relatório. Ele era terceirizado. Vou deixar o relatório do que aconteceu hoje, papapá. Depois eu vou para casa e amanhã. De noite, tarde? Eu tô aqui, 11 horas da noite. Aí eu digo, tu vai até a agência ainda, depois tu vai. Ele é, e aí não mora em tal lugar. Eu digo, mas tu vai chegar na tua casa 2 horas da manhã. Ele é, por aí. E amanhã às 6 horas tu vai estar aqui? Amanhã às 6 horas eu vou estar aqui. Eu digo, beleza. No outro dia eu acordei às 6 horas para ver se ele ia estar lá às 6 horas. Fui pro café lá cedinho, ele estava lá, Carlos. Aí quando eu olhei, estava lá o menino. Eu digo, olha só. Esse quer. Esse quer. Aí surgiu uma oportunidade, cara, saiu o nosso representante do Einstein, lá em São Paulo, que era um território extremamente importante, foi promovido para uma outra unidade, e aí surgiu essa vaga, e eu cheguei pro meu gerente distrital lá de São Paulo e disse assim, ó, cara, eu quero dar uma oportunidade para ele. Não vou falar o nome, mas pro Marquinhos, quero dar uma oportunidade pro Marquinhos. Aí o meu gerente na época, né, ele disse assim, não, porque esse Einstein aqui é muito importante, que não sei o quê. O meu gerente na época era o Wander, era o Aquiles. Aí eu disse aqui, não, cara, olha só, vamos falar com o Wander. O Wander tem uma oportunidade aqui, num território que é bem mais tranquilo aqui, a gente promove um dele aqui para cá, e a gente abre uma oportunidade ali e vamos dar essa oportunidade para ele. Beleza, tá? Eu fiz toda essa jogada. Bom, enfim, o menino hoje é diretor comercial de um grande laboratório da indústria farmacêutica que já me procurou para que a gente possa fazer negócios juntos. Ô, Leandro, tu achou outra pessoa que também estava intraempreendendo, assim como tu quando era office boy. As histórias se encontram, né? Então, assim, o que eu também penso e acredito muito, Leandro, que as pessoas boas se encontram no meio da sua jornada. É verdade. E quando tem 1, 2, 3, 4 pessoas boas, acaba se tendo um ecossistema que repele as pessoas ruins. Exatamente. Porque elas sentem que ali elas não têm pertencimento, né? Então a gente vai encontrando outras pessoas boas, intraempreendendo e colaborando com o sucesso da gente. E eu acho que tu falou uma palavra aí agora bem interessante, que é uma coisa que está muito em pauta hoje, que é o ecossistema, né? E as pessoas muitas vezes não entendem o que é isso, né? Mas há muitos anos que existe o ecossistema, né? E é onde se ajuda e se espelhe também, né? Então, enfim, mas lá a gente vai chegar nesse assunto mais para frente, né? E aí, assim, ó, essas são histórias, tá, Carlos? Tem bastante pessoas que eu dei a primeira oportunidade. Tu falou que eu dei a oportunidade da carreira. Cara, eu acredito da seguinte forma: se eu não der a oportunidade para as pessoas mostrarem o seu talento, cara, eu só quero com experiência. Os meus pares lá na Janssen só queriam com experiência. Ah, não, eu quero com experiência, eu quero com experiência. Eu digo, não, eu quero com brilho nos olhos, eu quero com vontade, eu quero com determinação, eu quero com ambição, eu quero pessoas que precisem, né? Então eu olhava um outro aspecto. Porque ensinar, a gente ensina, cara. Aprender, tu aprende, certo? Se tu for um cara dedicado, tiver tudo isso que eu te falei, ambição, perseverança, brilho nos olhos, vontade, necessidade, tu vai aprender. Leandro, isso são coisas que são características de comportamento que muitas vezes eles não conseguem ser desenvolvidos, né? Às vezes as pessoas pegam um profissional pronto, quando a gente fala de competências técnicas, de competência, de habilidade, mas a gente esquece das atitudes. E eu acredito muito nisso, Leandro. Na atitude, atitude molda comportamento, sabe? Dúvida, se a pessoa quer e ela realmente quer, ela faz por onde, ela conquista, ela vai, ela prospera, ela vence. Então, nossa, é muito certo ao meu ponto de vista isso, né? É isso aí. E aí, Carlos, com tudo isso, bom, vamos chegar nas minhas empresas, porque senão eu vou ficar na Janssen aí, que eu sou apaixonado pela Janssen. Eu tive uma história linda lá. Marcou a história, muito, né, Leandro? Sem dúvida nenhuma. Mas eu tô falando em Janssen, como é que foi essa transição, então? Como é que se surgiu a oportunidade? Vou te falar sobre a transição. A transição foi interessante porque aconteceu de novo, algo diferenciado na minha vida, que eu me orgulho muito de compartilhar isso e dividir isso com as pessoas. Quando
comecei a ventilar em 2012 a 2013, 2014, eu comecei a estudar. Comecei a estudar o meu retorno. Então não foi uma decisão da noite para o dia. Porque diz o retorno São Paulo, Rio Grande do Sul, isso no aí, caso. e mudar totalmente, sair do mundo corporativo e empreender. Né? Então eu fui desenhando isso junto com os meus líderes lá da época, com os meus colegas, com a pessoa que queria que eu viesse para cá. Né? Então é o seguinte, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade numa empresa de um primo, né? Que ele estava numa situação um pouco delicada com seu sócio, e aí aquela situação delicada começou a empresa a declinar, né? Então ela ia por um caminho não muito bom. E aí, num determinado dia, ele me pediu, me chamou, né, para que eu pudesse vir e ajudá-lo, né, na reconstrução dessa empresa, no resgate disto, né? E aí a gente, durante um ano, a gente ficou discutindo isso, né? Venho, não venho, como? Por quê, Carlos? Eu estava num momento na Janssen muito bom. Eu estava num momento onde eu era o gerente nacional de oncologia, já tinha passado por outras áreas, com um cargo bastante diferenciado, era o gerente nacional com maior tempo de casa, com maior maior salário e tudo na época. E eu tinha uma admiração e um respeito muito grande dos meus líderes. Para tu ter uma ideia, quando eu ventilei para eles a ideia de voltar para o Rio Grande do Sul, né, e assumir essa empresa, essa empresa, essa distribuidora, o que acontece? Eles me ofertaram, Carlos, algo totalmente que eu nunca vi. Eu não vi em lugar nenhum. Eles me ofertaram 2 anos de licença não remunerada. Eu podia vir, ficava 2 anos aqui trabalhando naquele negócio, depois de 2 anos eu voltava e dizia, vou ficar, então estou abrindo mão do meu cargo, ou eu voltava e o meu cargo estava à minha disposição. Eu digo, cara, nunca vi isso. Ímpar. Quando eu falo isso, Carlos, para algumas pessoas, e já teve casos de fornecedores atuais meus, não acreditarem, né? Não, porque isso é comum, Leandro, se a pessoa que vai fazer um programa de pós-graduação, que antigamente tinha que viajar, aí tu tinha uma licença de ficar 3 meses, 6 meses fora, para alguma coisa mais voltada assim ao teu desenvolvimento profissional, para te voltar a cumprir a tua função melhor. Isso aí. Mas para fazer outra coisa e depois voltar é super incomum, né? É isso aí. Então, eu nunca tinha visto mesmo, realmente, era só dentro desses parâmetros que tu falou. E aí o que acontece? Alguns duvidavam da minha palavra, né? E aí eu digo, não tem problema. Aí eles assim, tu tem como comprovar isso? Eu digo, lógico que eu tenho. Eu tenho todos os e-mails guardados até hoje, né? A carta de próprio punho que eu tive que fazer, o e-mail de orientação para fazer a carta de próprio punho, a devolução e tudo, a aprovação. Mas o que aconteceu, Carlos? Barrou em compliance. E eu concordo, cara. Eu acho que eu nem questionei na época, porque eu concordo. Eu iria trabalhar numa distribuidora que poderia colocar em risco a imagem da empresa Johnson & Johnson. Ou até mesmo informações privilegiadas que podia ter dentro de mercado também, né, Leandro? Pode ser coisas assim, né? E 10 anos atrás, né, Carlos? Então, assim, era muita coisa diferente. Naquela época ainda algumas distribuidoras no Brasil ainda faziam coisas erradas, né? Que hoje eu digo, tá cada vez mais difícil fazer coisas erradas. Tu tem que seguir mesmo a tua ética, né? Cada vez mais. Enfim, o que aconteceu? Aí compliance negou, e aí tudo bem. Eu entendi, aí fiquei mais 1 ano preparando a minha saída, né? Aí com a ciência de todo mundo, com o conhecimento de todo mundo, de uma forma muito transparente e aberta, né? E mantendo o meu trabalho, desenvolvendo a equipe, desenvolvendo alguém para o meu lugar, para que depois de 1 ano eu pudesse, então, sair e tocar o meu negócio. Aí foi feita uma transição mesmo, assim, né? Foi, Carlos. Todo um trabalho feito durante 2 anos, não foi... Durante 2 anos eu tive também a resistência dentro de casa, total, da minha mulher e das minhas filhas, elas não queriam, né? Não queriam retornar? Não queriam que eu saísse da Janssen. Ah, entendi. Não queriam que eu saísse da Janssen. Retornar até pode ser que gostariam, mas a minha filha mais velha não. Mas tive esse problema também, né, com a filha mais velha. Então, são vários problemas que vão surgindo na vida do cara que as pessoas não veem. Só vê, aí tá ficando rico. Não, é muito trabalho, muita dificuldade. As pessoas, né? Olham o tombo, mas não vê o porre, né? A cachaça não vê, né? Mas enfim, aí o que acontece? Mas eu tomei a decisão, mesmo a minha família sendo contrária, eu tomei a decisão, então, de sair da Janssen. Tu acha que essa decisão, talvez, Leandro, seja por uma zona de conforto e aversão ao risco de empreender num CNPJ diferente? Porque, nossa, imagina, alto cargo corporativo, uma empresa referência nacional, uma empresa mundial,
começaram um negócio novo a trabalhar em um negócio que já não estava indo muito bem. Era mais, assim, uma zona de conforto e segurança delas, esse receio? O que tu acha? Não tenho dúvida nenhuma. Era exatamente isso. Zona de conforto total. Eu estava numa condição onde eu tinha um bom salário, eu tinha um bom carro, eu tinha respeito, eu tinha admiração, eu tinha segurança no trabalho, porque eu fazia muito bem aquilo que eu fazia, então seria muito difícil eu sair de lá. Era muito mais fácil eu crescer lá dentro, né? Me desenvolver, que o que faltou para mim lá, talvez o inglês, eu poderia ter tido até uma carreira internacional, sem dúvida nenhuma, pelos meus resultados, pelo meu trabalho que eu executava lá, e a minha família foi pelo conforto. Só que se eu pensasse da mesma forma que elas, Carlos, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que eu não teria o que eu tenho hoje. Claro. Certo? Eu talvez estaria trabalhando na agência, talvez sim, mas eu não teria o que eu tenho hoje, entendeu? Eu não teria o aprendizado que eu tenho hoje, que eu acumulei nesses 10 anos de empreendedor, né? Eu não teria adquirido o que eu adquiri durante esses 10 anos que eu estou aqui como empreendedor, né? E também, talvez não teria perdido cabelo, não teria envelhecido, não teria estressado. Mas, Leandro, olha o que eu penso muito. No nosso negócio, eu não tenho vergonha de dizer, muito pelo contrário, que de contabilidade, principalmente quando a gente fala de parte fiscal, a minha sócia e minha esposa, André, ela é muito mais inteligente que eu. A minha experiência que eu tenho é com gestão de empresas, com a parte de finanças e com empreendedorismo. Eu falo às vezes para ela assim, nós não somos pequenos, nós estamos pequenos. Perfeito. E eu queria te emprestar os meus olhos para te conseguir enxergar o que eu já vejo, isso aí, que a gente vai realizar junto. Porque aí. o empreendedor, Leandro, é aquele cara que ele tem capacidade de ver além da curva. Ali na estrada, tu tem uma curva que pessoas que não têm a mesma visão do empreendedor, a visão dela alcança até ali. E o empreendedor, aquele cara, ele tem o quê? Ele consegue ter a visão além da curva, porque tu não viu uma empresa, tu já viu provavelmente muito mais oportunidades e que te levaram a tomar essa decisão. Isso é empreender. É ver além da curva, né, Leandro? É isso aí, cara. Eu, depois, nesses 10 anos que eu tô aqui, foram 6 CNPJs e todos com sucesso. Nenhum CNPJ para cobrir outro, não. Todos eles ativos, funcionando, crescendo e tudo mais. Então, isso que tu falou é extremamente diferenciado e importante no empreendedor, né? Eu acho que essa visão que tu trouxe, na realidade, tu e a Andrea, vocês se completam, né? Vocês se completam muito bem dentro do ambiente profissional, porque tem essa característica. A Andrea já mostrou para nós que ela também é muito corajosa ao ponto de ela ter tomado a decisão de ter saído da contabilidade onde ela estava, da onde eu a conheci, o trabalho da competência dela, e montar, né, a Caram. E depois veio tu que se preparou, que estudou contabilidade, apesar de teu mundo, teu crescimento foi dentro do ambiente de banco, né? Tu estudou contabilidade, tu te formou em contabilidade, para quê? Para acrescentar no negócio que já tinha. Então, isso aí, Carlos, é por quê? Porque a tua visão já está olhando lá na frente, e hoje vocês estão pequenos, mas vocês serão grandes. Por quê? Porque além da visão tem a ambição, tem a vontade, tem a energia, tem a determinação, tem as convicções, né? Então, tem as esperanças que a gente estava falando um pouquinho antes. Que também, né? Tem que ter muito forte, né, Leandro? Porque se tu deixa de acreditar, com que brilho tu vai acordar de manhã? Sem dúvida. A fé em Deus, tem que ter Deus muito também forte na nossa vida, porque é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos dá o caminho, então a gente tem que acreditar sim e lutar. E aí, voltando então para os nossos negócios, para a minha transição, aí eu tomei a decisão de sair de lá e vir para cá, assumir essa empresa, assumir esse desafio, né? Só que naquele momento dessa negociação foi até interessante, porque para eu poder tomar a decisão também de uma forma segura, né, Carlos, e deixar a minha família segura, né, confortável, né, porque esse era o problema, a segurança delas, o que eu fiz? Eu fiz várias exigências para eu poder vir, né? E as exigências que eu fiz, elas foram somente iguais àquelas que eu já tinha. Eu não pedi nada além do que eu já tinha na Janssen, né? Em termos de salário, benefício, né? Só autonomia para poder chegar, fazer tomar decisões, rumos, fazer, né? O que eu tinha que fazer, tanto é que eu limpei mais de 30 pessoas, mas enfim. Eu fiz algumas exigências para esse meu primo na época, que era, vamos chamar assim, meu chefe, né? E aí ele aceitou todas elas e ele me fez uma única, que me
me surpreendeu até. Eu achei bem interessante aquilo. Uma única só. Agora é minha vez. Eu digo, claro, por favor. Aí ele me lançou essa. Só não me cobra trabalho. Aí eu entendi o que ele queria. Eu entendi o que ele falou. Tu vai assumir. Eu vou te dar tudo que tu tá pedindo, mas, cara, tu assume contigo. a bronca. Tu assume a bronca, é contigo. E eu vou viver aqui, vou estar junto contigo, vou te dar suporte e tudo, mas não quero me incomodar. E eu digo, tudo bem, tamo junto, vamos nessa. E aí, tudo bem, comecei a fazer esse trabalho, foi legal esse trabalho lá, eu fiquei 4 anos lá, mas só que daí eu disse assim pra ele, só que eu saio da Janssen, faço tudo isso, só que eu não vou ser teu empregado pro resto da vida, né? Existe uma oportunidade no mercado hoje que as grandes distribuidoras, inclusive a tua, não estão olhando para esse mercado. O que é esse mercado? É um mercado destinado às licitações de EPP, para empresas de pequeno porte. E aí tu, como um bom contador, sabe que tem a limitação do faturamento de 4.800. Então, para uma empresa que, por exemplo, a dele na época já faturava 100, 5, o que é? Aí, mas, e ainda a empresa dele era uma empresa pequena, média, né, que estava crescendo. Hoje deve estar faturando 200, 300 milhões, não sei te dizer porque eu não acompanhei. Mas aí tu pega distribuidoras hoje aí que faturam 500, 600, 1 bi, né? Cara, o que é um negócio de EPP? Nada. Isso vai gerar um trabalho, um desconforto e tudo mais. Porque tu sabe que uma EPP tem o mesmo trabalho, o mesmo desgaste, os mesmos impostos que uma grande empresa, né? Tem funcionário, tem tributo, tem imposto, tem tudo. Que uma grande empresa. Tem estrutura, tem luz, tem telefone, tem Geralmente tudo. só muda a quantidade de zeros, né, Leandro? É isso aí. Quando tu vai digitar, vai alguns zeros a menos. Mas fora isso, a operação é muito parecida. Então, tu sabe que dá trabalho. Muito. Então, as grandes empresas, cara, elas não olham para esse mercado. E eu digo, opa, é aqui que eu vou entrar. É aqui que eu vou entrar nesse mercado aqui. E aí eu falei para ele, eu vou abrir uma empresa, então, paralela a isso. Durante 4 anos, de 2015 a 2019, 90% do meu tempo era na empresa dele, porque era onde era a minha fonte de rendimento, né? E em torno de uns 10% era ali no meu negócio. E aí, Carlos, veio meu primeiro erro de empreendedor e com contabilidade. Por quê? Eu cheguei para a contabilidade da época e disse assim para eles, olha só, na dúvida do imposto, eu quero que vocês paguem. Eu prefiro pagar e correr atrás, né, do que eu ser um sonegador, do que vierem aqui me bater na porta, me cobrando aquilo que eu não paguei. Então, isso não. Pra quê, cara? No momento que eu falei isso, e sem ficar de olho, sem estar próximo, a contabilidade da época saiu pagando tudo. Nenhum planejamento tributário, Nada. deixa como tá e vambora. Vai pagando, vai pagando. Carlos, quando eu fui ver, e quem me mostrou isso ainda foi a Andrea, na contabilidade que ela atuava anteriormente, a Caram, né? Eu tinha pago 254 mil a mais, indevidos. Desses 254 mil, eu consegui recuperar 100 mil, porque eram tributos, impostos federais, consegui abater, né? E os estadual, estadual eu perdi tudo. Então, perdi 154 mil. Aí ali, foi a minha primeira decisão de troca de contabilidade, né? E vocês hoje, Carlos, é a 4ª contabilidade, sendo que a 3ª contabilidade que eu tinha anterior a vocês, a Andrea atuava lá, entendeu? Então, se eu for olhar assim e analisar pelo serviço da Andrea, nós estamos falando em 3 contabilidades. E estou muito feliz com vocês, e eu sempre digo para todo mundo, tá? Que o que me permite continuar crescendo, trabalhando e prosperando é ter parceiros confiáveis e fortes na contabilidade, no fiscal, né, no RH. Então, eu preciso ter vocês lá. E vocês hoje são extremamente importantes no meu negócio. Né? Então... Leandro, o que eu percebo muito forte? Que o grande serviço hoje, as pessoas elas não compram serviço jurídico. Elas não compram serviços contábeis. Elas compram confiança e segurança. E é esse o papel que a gente tem que passar para os nossos clientes, né? E eu vou te dizer outra, Carlos, que tem para os meus... Quem futuramente quer empreender, né? Para tu empreender, tu tem que ter esses parceiros bons e fortes. Então eu digo, esses parceiros são parceiros que estão fazendo um trabalho deles bem feito, então eles merecem ser bem remunerados. Porque muitas vezes alguns empresários vão olhar assim, pô, em vez de eu gastar tanto assim com a contabilidade, com tudo isso, eu vou botar um pouquinho mais de estoque. Tu entendeu? Aí, em vez de eu gastar com o jurídico, eu mesmo vou fazer essa defesa aqui, e eu vou aumentar o meu estoque. Cara, não funciona assim. Não funciona. Por quê? Eu acho que cada um tem que estar na sua. A minha visão de empreendedorismo, de empresário, é o seguinte. Quando eu vim e quando eu assumi as minhas empresas ali, quando eu abri o primeiro CNPJ, eu pensei em fazer, Carlos, uma pós-graduação em tributos. Aí eu procurei, né? Achei. Aí eu parei para pensar e disse assim, como é que é? Só um pouquinho, parei. Isso aí muda mês a mês.
Mês a mês muda isso Vou aí. ter sempre que continuar estudando, porque as coisas vão mudar. Isso. Não é uma ciência tão exata quanto a matemática, né, Leandro? Perfeito, perfeito. E não é o meu negócio. Não é o core do meu negócio. Eu não vou vender mais tendo esse conhecimento. Tu não vai ganhar dinheiro com isso também, né, Leandro? Não é um objeto de faturamento, né? Tem um empresário no Brasil que eu admiro muito ele, que eu sou fãzão dele, né? Sou fãzão dele, que me falam que ele é o expert em termos de tributação e tudo mais, e que ele sabe trabalhar muito bem nisso, né? E eu acho que sim. É o velho da van. Sou fã do cara, né? O cara é muito bom. Ele tem excelentes estratégias, Leandro. Então, excelentes estratégias. Mas tu acha o quê? É dele, da cabeça dele? Não, a inteligência dele é ter as pessoas certas para montarem a estratégia para ele. Ter tempo de focar no que ele é bom e que vai aumentar o faturamento dele. Isso aí. A pessoa, né, Leandro, o empreendedor, vamos lá, ele tem que solucionar um problema. Mas um problema de alguém para que ele fature com isso. É isso aí. Agora, se ele não tiver bons prestadores de serviço que também solucionem o dele, ele não vai conseguir ter escala e trabalhar mais e crescer com segurança e com confiança. O Luciano Hang é o meu exemplo de empresário brasileiro. Ele provavelmente deve ter na equipe dele, contábil interna, ele não tem externa, óbvio, né, pelo tamanho dele, ele deve ter uns 10 caras ali, muito forte, muito bons em termos de conhecimento de tributo, de impostos, de legislação. Sabe o que acontece com esses grandes empresários, Leandro? Eles têm, com certeza, um corpo interno. Ele deve ter um gerente que é muito competente, mas além disso, eles pagam consultoria. Deve ter, com certeza. certeza. Entende? Porque o que eu percebo? Por essa mudança de legislação, se ele tiver um funcionário que centralize a informação dele, amanhã pode estar desatualizado. E se ele depender de alguém para treinar a equipe, pode ser que não ensine da forma correta. Então a gente tem hoje, por exemplo, no escritório, oportunidade de empresas que são grandes o suficiente para ter a contabilidade interna, que a gente faça um serviço de consultoria para garantir que a contabilidade interna seja bem feita. Perfeito. E as estratégias do Luciano, colaborando contigo, vai desde produto de importação até distribuição dos produtos dele. Perfeito. O pessoal não sabe, mas eu pesquisando sobre o tema, quem faz o transporte para ele é uma transportadora que ele ajudou a fundar e é de um familiar dele. Imagino. Entende? Então, vamos lá, em vez de ele abrir uma transportadora e ter como core business dividir a atividade dele, ele fez em parceria com alguém que confia e deixou que outra pessoa solucionasse isso para ele. Isso é que é o exemplo que a gente está falando de ecossistema, como as coisas se conectam, né? É isso aí. Mas eu acho que o Luciano Hang, ele contrata os mentores, os consultores. Eu acho que se ele vai contratar uma consultoria e gostar do cara, não, agora tá meu, tá exclusivo meu. Eu acho que é por aí. Eu acho que ele deve ter um time e outra coisa, cara. Tu viu a baita inauguração que ele fez aqui em Novo Hamburgo? Não vi, mas eu ouvi Ele falou falar. Que foi o recorde. O recorde. O Adalberto me falou. Foi o recorde. Leandro, nós moramos a mais ou menos umas 3 ou 4 quadras, tá? Nós não conseguíamos, a loja fica nas margens da BR-116, nós não conseguíamos passar na frente, nós não conseguimos sair de casa. Cheio, gente. Eu tive que trocar o meu acesso à BR-116. Mas ele pra te ter ideia, Leandro, quase 1 quilômetro quadrado, as pessoas estacionando na rua, pessoas ficaram na porta para aguardar a loja abrir, ele teve aqui, foi um evento na cidade. Ele é um showman, né, cara? Ele é um showman, eu acho que sim, e eu acho que ele é admirado por muita gente, sem dúvida nenhuma. Infelizmente aconteceu tudo que aconteceu com ele, mas eu sou fã dele, mas só que é o seguinte, né, Carlos, devido aos tamanhos, tá? Vamos lá, nosso tamanho é bem pequenininho perto dele. Estamos. Estamos. Mas eu também tenho um outro empresário que eu também sou fãzão, que poucos conhecem, que é o senhor Antônio Genésio Mendes, o dono da GAN, uma distribuidora que tem ali em Tubarão, e ele dizia assim para mim, Leandro, eu não quero ser o maior, mas eu quero ser o melhor. Da GAN? GAN, Genésio Antônio Mendes. Sabe que a minha mãe, ela é natural, e a família por parte de mãe de Jaguaruna. Que daí tem Jaguaruna e do lado Tubarão e Laguna, no sul do estado, conheço bastante a região. O seu Genésio lá é uma pessoa, agora é o dono do shopping, tá lá, que tem lá o Shopping Farol, né? Tive também a honra e o orgulho de ser o primeiro, que ele me levou até a estrutura, era uma construção, esqueleto da Souza Cruz, da fábrica da Souza Cruz. Ele me levou até lá, sabe o que vai ser aqui, Leandro? O que eu vou fazer aqui? Eu digo, outro depósito da GAN. Ele, que GAN? A GAN tá bem lá onde ela tá, vou fazer aqui um shopping. E aí fez o shopping, hoje é o maior shopping lá de Tubarão, legal, bonito. Legal. É um senhor que eu gosto muito dele, né? Mas enfim, voltando para nós, né? Que eu já nem me lembro mais onde a gente estava. Nós estávamos nas EPPs, Leandro, e a tua
o teu estabelecimento nesse mercado. A minha né? vinda, é. Aí o que acontece? Então eu criei essa EPP, continuei trabalhando paralelo com ela, e aí lá em 2019, quando eu tomei a decisão então de sair e deixar, né, a empresa já estava saudável, eu peguei ela numa situação de um faturamento de 30 milhões, entreguei no faturamento de 90 milhões, né, em 4 anos, né, a gente cresceu bastante, reorganizamos todo o fluxo de trabalho, novo local de trabalho, estava tudo bem encaminhado. Aí foi onde eu disse, agora eu vou tocar o meu negócio. Beleza? Vou tocar o meu negócio. E aí comecei a tocar o meu negócio, sentei lá na minha cadeira em setembro de 2019, quando eu sentei lá eu tinha 3 milhões em contratos, né? Em abril de 2020, o que veio? Pandemia. E aí, Carlos, sabe que tem uma frase que todo mundo fala, né? Que é na hora do desespero, né, da tragédia que a gente cresce, né, que a gente, né, a frase não é bem essa, né, adaptamos até um 18, para aberta a todos os públicos, talvez, assim, né, tiramos alguma coisa que não se tenha, mas enfim, dizem que quando a água baixa que a gente vê quem é que tá nadando sem roupa, mais ou menos isso aí, né. Mas essa é boa, essa é nova, beleza. E aí o que aconteceu? Quando veio, aí eu me assustei, né, eu digo, Jesus, e agora? E agora? E aí, de novo, né, Carlos? Tu acha que talvez esse tenha sido o momento mais desafiador, assim, Leandro? Porque é um momento de incerteza, talvez? Total. O primeiro momento desafiador meu foi o primeiro dia depois que eu saí da Janssen. Primeiro dia depois que eu saí da Janssen, que eu acordei em casa e eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu te confesso, eu caminhei durante 2 horas no Morumbi, no bairro Morumbi, que era onde eu morava. E eu estava sozinha, minha mulher e minhas filhas estavam em Santa Catarina. Eu acordei, eu saí e fui caminhar. O que eu faço agora? O que eu faço vazio? Agora? 2 horas caminhando. Aí essas 2 horas caminhando, conversando com Deus, Carlos. Eu não estava sozinho. Estava conversando com Deus e dizendo, ok, o que eu faço agora? E aí, a partir daquele dia, daquele momento, Carlos, eu aprendi uma coisa. O hoje de manhã, o que aconteceu hoje de manhã já é passado. Não volta mais. Hoje de manhã, entendeu? Então, assim, eu não olho para trás, Carlos. Ali eu aprendi, eu não posso olhar para trás. Agora eu tomei a decisão, agora eu tenho que ir em frente. Agora eu tenho que correr os riscos, eu tenho que superar os desafios e eu vou ter que vencer. Não tem outra alternativa. A Janssen, que eu amo de paixão, faz parte do passado. E de lá para cá, Carlos, levou uns 5 anos para minha mulher esquecer isso. E eu sempre falando para ela, acabou, é passado, não existe mais, né? Porque todo empreendedor, os 5 primeiros anos, os 6 primeiros anos, vai sofrer. Vai sofrer. Não é construção de caráter, né, Leandro? Quase isso aí, porque tu vai aprender apanhando, né? Apanhando direto e pensando, pô, será que vai dar certo? E dormindo pouco, e tendo úlcera, e perdendo cabelo. Carlos, eu em 5 anos envelheci 10. Em 5 eu envelheci 10. Então, meus amigos hoje, como tá? Cara, eu envelheci, porque agora o gerente do banco, do meu banco lá, não vou dizer qual é o banco, porque senão eu vou entregar ele, mas ele vai saber. Chegou pra mim assim, pá, mas tu tá acabado, né? Eu digo, temos a mesma idade, né? Ele, tu tá acabado, né? Eu digo, a diferença é que tu é só gerente do banco, né? Faz nada, né? Faz nada. Das 8 às 18, tu não faz porra nenhuma, tu só assina aí os documentos. O risco do banco. O risco do banco, né? Não, tu dorme de noite, né? Eu não, né? O skin the game, a pele no jogo é minha, né, Leandro? Tu tá de brincadeira comigo? Porra, vem com essa, mas tudo bem. Ô, Leandro, mas deixa eu te falar uma coisa, olha só, no último ano aí eu botei cabelo e dente, Leandro. Eu vi, ficou bom, gente, olha aí, ó. Ficou bom, ficou bonito, cara. Fiz um transplante, investi aqui também, pra gente também daqui a pouco não cair de divisão, começar a jogar uma série B aí. A minha mulher me incentiva muito e falou, vamos dar uma levantada. Mas é que tu tá jovem em tudo, né? Então tu tem que continuar na pegada, né? Eu já tenho 56 anos de idade e 32 de casado. Né? Então já estou há bastante tempo com a patroa também. Né? Então tem isso. Eu já estou numa fase já que eu tenho que ser bom, Carlos. Ô, Leandro, tu falou uma coisa que eu achei muito relevante, que é o olhar para trás, né? Eu estava lendo essa semana um texto que já era antigo, de um livro que eu já tinha lido, e às vezes a gente acaba recapitulando algumas coisas que parecem que foram escritas para momentos de agora da nossa vida. Ou que talvez tu só dá mais importância ou até mesmo ênfase ao que tu já leu, porque tu está vivendo aquele momento. Dizia assim, as pessoas que vivem no passado, elas sofrem de depressão. E as pessoas que vivem no presente, elas no futuro, elas sofrem de ansiedade. Então vamos lá, como é que funciona? As pessoas que vivem no passado sofrem de depressão. Isso aí. As pessoas que vivem no futuro sofrem de ansiedade. Perfeito. O que a gente tem para viver hoje, Leandro? Presente. E o nome já é presente, porque é um presente que a gente recebe para poder transformar a nossa vida e fazer do que a gente quer do futuro realidade.
Mas aí eu vou te dizer uma coisa, cara, eu concordo e acho essa expressão, essa frase, esse livro maravilhoso. E eu concordo com isso. Como eu vivo o futuro, eu tenho um nível de ansiedade elevado, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho problema nenhum de depressão, nenhum. Porque é exatamente isso. Eu não olho para o passado. O passado ele serviu para mim como um aprendizado. Beleza. Eu não vou cometer erros que eu cometi no passado. Certo? E acertos, eu não vou cometer acertos que eu cometi no passado, porque são outros agora. Agora, os erros dá para tu olhar. Beleza? Tu aprende, né? É que o erro tu tomou, tu aprendeu, tu faz parte do jogo, faz né, parte. E só erra o pênalti quem bate. E tu vai carregar aquilo. É isso aí. Tu vai carregar aquilo. Então, tudo bem, ele não vai te fazer mal, mas ele vai te lembrar no momento de uma decisão. Beleza? Agora, a ansiedade eu sofro, sim. Eu preciso aprender um pouquinho mais a viver o presente, né? E é isso que eu estou querendo fazer agora, com o meu nível de maturidade, com 56 anos de idade. Mas até 50 anos de idade, eu acho que eu ainda pensava só no futuro. É que, Leandro, a gente não, o que eu vejo que é uma situação que a gente tem que levar muito em consideração. A gente tem que se preocupar, de certa forma, com o futuro, para a gente ter objetivos de lutar hoje. É aquilo que a gente falou de esperança. Mas a gente também tem que entender que tem coisas que fogem do nosso controle. E é isso que, quando a gente é mão na massa, a gente muitas vezes não consegue aceitar. Eu, às vezes, até me falam assim, Carlos, tu não liga? Não é que eu não ligo, né? Não é que eu não ligo para aquilo, mas o que eu percebo? Que tem dois tipos de coisa. O que eu controlo e o que eu não controlo. Uhum. Eu vou atacar o que eu faço? O que eu controlo. Perfeito, lógico. As consequências ficam ali. E a gente vai ao tempo, Leandro, eu me recordo que na minha transição de banco e empreender, eu também comecei a empreender bem no início da pandemia, coincidentemente com a CSX Capital, que foi um outro escritório. Eu cheguei a ter 20 quilos a menos por ansiedade de não conseguir comer. Imagina tu começar a empreender em novembro. A minha ansiedade me dá fome. É que na época eu fumava ainda, eu descontava em cigarro. Daí tu imagina, tu faz uma transição de abrir um negócio em novembro, um negócio presencial, e em março a pandemia, onde tu coloca todos os teus recursos. Então aquele momento foi um momento que eu olhei pra dentro e eu me obriguei a me desenvolver dessa forma. Que é lutar com isso, né, Leandro? E é uma batalha diária, né? Hoje, Leandro, tu falou de sair das IPPs e entrar com 6 oportunidades em empresas. Hoje, eu sei que tu é um homem de múltiplos negócios, né? Mas o que tu considera hoje o teu carro-chefe dentro das tuas empresas aí? Não. Que é o teu... Não digo nem visão de futuro, visão de hoje. Tá. Não, Carlos, só voltando um pouquinho, porque a questão da EPP, como é uma oportunidade de mercado que poucos aproveitam, mas ela é uma fatia pequena do mercado, o que acontece? É uma porta de entrada para que tu possa se tornar grande e crescer, certo? Eu entendi, Leandro. Então não é começar grande, é começar como EPP. Exatamente. Perfeito. É isso aí. Então eu comecei como EPP, né? E aí o que aconteceu? Eu cresci, ultrapassei o tamanho da EPP, fui obrigado a reduzir para ficar dentro do enquadramento de EPP, e aí eu parei para pensar assim, se eu ficar nessa daqui, eu estou limitando o meu crescimento. Vou bater aqui e vou parar. Eu digo, não dá para ser assim. Então eu tive que começar a olhar para o horizonte de uma forma diferente. Então o que eu fiz? Eu me tornei uma empresa ampla e comecei a crescer os meus negócios, né? Fiz parcerias com outras empresas EPPs, onde eu trazia a oportunidade da EPP para essas empresas, né? E eu fui crescendo. Então, hoje, a minha empresa chama-se Nutrielin, né? Essa é a empresa de grande porte, que a gente vem crescendo ano a ano, mais de 2 dígitos, né? Já com uma perspectiva de crescimento do próximo ano bem interessante, em cima de um ano que a gente cresceu bem, que foi 2025, né? Apesar de toda a situação que a gente está vivendo economicamente, né? A gente vem crescendo. A maior preocupação que eu te diria hoje dentro do meu negócio, porque o meu volume do meu negócio está dentro do mercado público, né? 80% do meu negócio é mercado público, então eu dependo muito, né, do dinheiro público, né, do que gira na economia brasileira, e a gente sabe que a gente está chegando num ano de eleição, 2026, então, e está cada vez mais escasso o dinheiro, então isso é uma preocupação. Tu cresceu muito, né? E talvez tu não Talvez não nem faturar, Leandro, é receber, né? O problema é receber. É a inadimplência, não é o faturamento. Não, o faturamento eu vou crescer. Eu tenho indicadores, Carlos, que me mostram já um crescimento acima de 2 dígitos. Eu já tenho esses indicadores, claramente. A empresa deve crescer no próximo ano 30%. Agressivo.
para um ano de 2026, mas é o que eu falo, eu quero 2026 passar, Carlos, eu quero superar 2026, porque o ano de 2026 vai ser um ano muito difícil por a questão que a gente está vivendo e das eleições, né? E 2027 vai depender muito do resultado das eleições para a gente saber para que caminho a gente vai seguir. Então agora é passar 2026, né? E aí o que eu te digo? Algumas oportunidades de mercado, Carlos, durante esses 10 anos, eu aproveitei algumas oportunidades de mercado, algumas que eu vi. A pandemia foi uma que eu aproveitei, né, sem dúvida nenhuma, onde muitos tiraram o pé, eu acelerei, então eu tive a oportunidade de crescer. Aí eu tive um outro fator também que me atingiu muito, me trouxe um prejuízo muito grande, que foi a enchente, né? A enchente eu tive um prejuízo de mais ou menos uns 2,5 milhões de reais, né? Eu tive... A tua empresa, para quem não conhece, né, Leandro, fica em Porto Alegre, numa área de alagamento que foi uma das áreas mais atingidas, né, que é próximo do 4º distrito. É no 4º distrito. É no 4º distrito. É que para mim, eu te confesso que aquela região de 4º distrito, ela é uma região que não tem muita demarcação correta em Porto Alegre, né, então se tem falado muito... É grande o 4º distrito. Se tem falado muito de um processo de desenvolver a habitação do 4º distrito, um novo movimento, né, de habitação, de empresas lá, então parece que cada vez mais está crescendo mais. Sim, sem dúvida o 4º distrito. Então ali foi uma área muito afetada, né? Muito. O 4º distrito tá bem colado ao centro também, né? Próximo. E aí foi a área mais afetada, né? O centro e o 4º distrito, né? Então, nos Alagoas, nós chegamos com água na cintura na empresa. Então, foi uma destruição quase que total, Carlos. A gente conseguiu salvar muito pouca coisa, né? Mercadorias, Leandro? Perdemos 1 milhão em produtos, né? Em produtos e mercadoria. E a gente tinha recebido, na véspera, um carregamento muito grande para o Ministério Federal da Saúde, onde a gente perdeu mais da metade dessa entrega para o Ministério. Então foi assim, ó, foi muito difícil. 2024 foi um ano assim, ó, também de aprendizado, muito Leandro, difícil. Mas se nós falarmos assim os dois, né? Imagina, tu fez a tua transição de carreira, certo? Para empreender dentro do teu CNPJ. Sim. Aí tivemos 2020 a pandemia. Sim. 2024 a situação da enchente. É isso aí. Esses tu acredita que foram os principais desafios, assim, se fosse refletir e pensar o seguinte, foram as principais dificuldades que eu tive na minha jornada? Se a gente olhar para o lado financeiro, sim, né, Carlos? Se a gente olhar somente pelo financeiro, sem dúvida nenhuma, que foi onde, apesar de que na pandemia foi onde eu cresci, né? Mas na enchente foi um prejuízo muito grande, foi um desembolso, né? Mas como eu te falo, né, Carlos, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu creio muito no poder de Deus. E eu tenho isso gravado, tá, Carlos? No dia 9 de maio de 2024, eu fiz 55 anos de idade. 9 de maio de 2024. 55 anos de idade era a minha data de aniversário mais esperada. Por quê? Porque era ali que eu ia começar a ganhar uma aposentadoria vitalícia da Janssen. Uma previdência privada, corporativa vitalícia. Eu digo, olha só que coisa louca, cara, vou ganhar uma aposentadoria pro resto da vida, que maluco isso, que coisa. Então, durante anos da minha vida, trabalhando lá, e até depois que eu saí, eu contava os dias para chegar nos 55 anos de idade. E nesse dia, eu estava dentro da minha empresa com água na cintura. E tudo destruído. Destruído lá, né? Mas eu tenho esse áudio onde eu falo com Deus. Ali dentro, né? Eu falo com Deus, eu digo, ok, meu Deus, tudo bem, sem problema nenhum. Ok, tô aprendendo, tô vendo, né? Com certeza deve ter, sim, um significado muito importante nisso, mas eu tenho certeza, meu Deus, que daqui a um ano a gente vai estar melhor do que a gente está hoje. E, Carlos, não tenha dúvida, exatamente um ano depois eu estava melhor do que antes da enchente. Por quê? O que aconteceu dali para frente? Vários contratos positivos aconteceram. Eu tinha um contrato muito grande com o Ministério Federal da Saúde, onde eu entrei em contato com o Ministério Federal da Saúde e eu pedi só uma coisa, Carlos. Eu não pedi nada, benefício, nada que me adianta, nada. Eu só pedi uma coisa para o Ministério. Me paguem em dia. Me paguem no vencimento da minha fatura. Se vocês me pagarem no vencimento, só isso. Se vocês me pagarem no vencimento, eu sobrevivo. Eu consigo me recuperar, eu consigo seguir a minha vida e tudo mais. E aí, graças a Deus, o Ministério entendeu isso, né? Até porque as contas estão bem atrasadas, não estão em dia. Ele entendeu isso e fez os meus pagamentos todos eles em dia. Um pouquinho de atraso, mas estava ali em dia, 10 dias. E aí isso me ajudou muito, porque o contrato que eu tinha com o Ministério Federal era grande e eu já tinha faturado antes da enchente.
Eu já tinha faturado. Eu tinha um outro contrato menor dentro da empresa, né? Então, o grande eu tinha faturado, o que me fez me recuperar. Te deu oxigênio, né? Me deu muito oxigênio, e aí eu consegui reconstruir a empresa, né? Eu não parei em nenhum momento, porque a gente mudou com água na cintura, a gente conseguiu barcos. Aí eu tenho outro testemunho de Deus que eu não vou falar aqui agora, mas que aconteceu durante o resgate das coisas lá, né? Deus me deu, de novo, fez um milagre muito bacana e bonito comigo, e a gente conseguiu resgatar parte da empresa. E já levamos para um outro endereço, onde nós ficamos 3 meses fora dali, né, para poder baixar água, limpar, reformar, né? E eu te confesso que eu procurei médico, sabe por quê? Porque como eu dormia pouco, né, e eu tinha dormências nos braços, nos 2 braços, dormência. E eu não sabia por que era aquela dormência e tremor nos braços. Fiquei com medo que pudesse ser alguma coisa reumatológica, né? Procurei um reumato e tudo. E aí eu descobri o que era. Sabe o que era? Era aquele lava-jato. Aquele lava-jato que eu fiquei... O pessoal chama de vaporeto. Vaporeto, isso, aquelas jatos de lavar que eu estava lavando as empresas. Então, durante 3 semanas, eu, a Regina, os funcionários que podiam, né, alguns estavam trabalhando, a gente ia para lá, né, limpar, aí pintar, fazer a reforma, aí contratamos as pessoas para... A reconstrução mesmo, né? A limpeza foi nossa, né, Carlos? Porque não tinha gente para limpar naquela época. Sabe que eu percebo, Leandro, que as pessoas, todo mundo estavam limpando as suas casas, né? É isso aí. As suas empresas, então o poder de um ajudar com o outro era complexo, porque estava todo mundo passando pelo mesmo problema. Exatamente. Eu não podia ajudar o outro e o outro não podia me ajudar. Então, estávamos todos resolvendo os seus problemas que eram comuns, né? Então, assim, deu muito trabalho para mim, para Regina, né? A gente tem uma diarista nossa que é parceira, que está sempre junta, e ela foi lá, nos ajudou o tempo inteiro, e os funcionários revezavam, né? Então, aqueles que tinham uma demanda de serviço baixa, iam lá e nos ajudavam, né? Os que tinham uma demanda alta ficavam lá. Durante 3 meses, toda a área financeira da empresa ficou dentro da minha sala de casa. Um QG? Dentro da minha casa, na sala da minha casa. Então, o pessoal ia para lá. O local que nós conseguimos foi na mesma rua da minha casa, era uma academia que tinha saído, e aí surgiu aquele espaço, eu consegui locar por 3 meses, botamos o que a gente conseguiu lá para dentro, montamos uma estrutura mínima para continuar se trabalhando, né? Fiz uma proposta para o meu vereador de ele apresentar uma proposta de um alvará provisório para essas empresas que foram atingidas. Ele apresentou, deu certo, aí a gente conseguiu começar a receber o nosso produto em outro endereço, né? E continuamos faturando e vendendo e metendo bala, né? E aí, Carlos, aí a vida andou, graças a Deus a gente conseguiu, e aí vem a Caran. Nessa história toda aí, a Caran nos ajudou muito nesse momento, né? Para nos mostrar alguns caminhos que a gente podia seguir em termos de benefícios, né? De impostos, de tributação, o que a gente poderia fazer. Até hoje, a gente ainda vem trabalhando em cima disso, né? Porque tem um histórico que leva-se, né? Para frente. Eu acho que a partir de 2026 a gente deve zerar o histórico da enchente, mas ela ainda vem, né, pesando dentro do nosso orçamento, dentro do nosso custo, e também as estratégias de mercado que a gente começou a olhar e ver depois disso. Depois que a gente passou pela enchente, que a gente conseguiu se recuperar, a gente começou a olhar, Carlos, para outras oportunidades de negócio, né, onde a Caran tem nos ajudado muito, principalmente também nessa área de logística, que é algo que a gente tá se fortalecendo, porque durante a enchente a gente teve a oportunidade de adquirir, né, caminhões e caminhonetes com a isenção do ICMS, PIS, né? Isso nos ajudou. Hoje a gente tem uma frota própria para poder atender a nossa demanda, né? Mas daqui um pouco, dentro de um planejamento que a gente está montando, a gente vai poder atender também outras empresas similares à nossa ou não, né, ou de outro segmento. Os nossos caminhões hoje, ele tem Anvisa, né, a avaliação da Anvisa, o registro, né, o alvará sanitário para distribuição de medicamentos e nutrição, que é o nosso foco, né, que é o nosso principal trabalho. Mas existe sim, a gente está olhando para o mercado aí, para uma oportunidade também de começar a vender o nosso serviço de licitação, né? A gente já tem alguns parceiros, Carlos, dentro daquilo que a gente atua de nutrição e medicamento, que a gente licita no CNPJ do nosso parceiro. Tá? A gente hoje... O processo operacional da licitação, isso aí. Acompanhar preços, pregão, o trabalho e operação mesmo para ele. Isso é que a gente fala em licitação, o pessoal às vezes ele não tem um entendimento pleno, né?
é quase como um trabalho comercial para a empresa dele, mas vender para o governo por meio de um acompanhamento de um processo que é a licitação. Certo. O governo diz como compra, tu tem que atingir aquilo e é um processo de leilão inverso. Mais ou menos, né, Leandro? As pessoas, e esse é o bom para nós, né? Que muitos não conhecem e tem medo, Uhum. né? E o outro é o cliente, né? Quem é o cliente? É o órgão público. Então, muita gente sabe do histórico do órgão público, das dificuldades de pagamento e tudo mais, né? Então, este é a oportunidade de mercado onde nós estamos começando a atuar. E outra coisa, né, Carlos? Muitas empresas me ofertando uma prestação de serviço que eu faço com qualidade. Eu já faço esse trabalho com qualidade. Eu tenho as ferramentas adequadas para fazer esse trabalho com qualidade, né? Que é a licitação, desde a captura até o êxito, né? da licitação em si. Então, o que acontece? Quando eu vejo que tem pessoas me ofertando isso, tem mercado, certo? Eu faço isso com qualidade, opa, beleza. Então, eu também posso ofertar esse serviço. E aí eu comecei a olhar também, Carlos, com as oportunidades de consumo do meu cliente, tá? Hoje eu atuo com medicamento e nutrição, mas ele consome mais coisa. Ele consome computador, ele consome gerador, ele consome televisão, ele consome água, ele consome tudo, certo? Então, por que eu não posso licitar isso? E aí eu, conversando com alguns empresários dentro desses outros segmentos, né, eu vi que eles têm preço, eles têm produto, mas eles não têm conhecimento, eles não têm as ferramentas adequadas, tem a insegurança de fornecer e não receber, entendeu? Eles têm algumas preocupações que eu disse, traz elas para mim. Traz elas para mim, que eu sei como trabalhar com eles, eu sei como fazer esse trabalho, né? E eu faço esse trabalho para ti. Se tu tem preço, traz para mim. E aí, Carlos, o que aconteceu? Surgiu a ideia da Licita Lion. E a gente está botando no ar agora, Carlos, a Licita Lion. O que é a Licita Lion? A Licita Lion é uma empresa que ela vai ter 3 vertentes, tá? Ela vai ser uma empresa que ela vai prestar consultoria de licitação, ou seja, se tu quiseres desenvolver dentro da tua empresa uma área de licitação, nós podemos te mostrar todo o caminho. A gente vai lá e monta essa área, essa estrutura, deixa isso pronto dentro da tua empresa. E aí tu só bota as pessoas certas lá para tocarem. Beleza, esse é o primeiro. Nós vamos, se tu não quer ter essas pessoas, mas tu quer licitar, tu quer vender o teu produto para o mercado, nós vamos fazer todo esse trabalho para ti. Tu não precisa ter a tua área de licitação, eu vou lá, licito no teu CNPJ, a tua prestação de serviço para o Estado, para seja lá quem for, e aí eu ganho o processo e te entrego. Ó, tá pronto aqui para ti, é só tu fornecer, é só tu atender agora essa demanda. Excelente para aquelas empresas que talvez não tenham uma parte pequena do faturamento de licitação, né, Leandro? Ela precisa investir em todo um ambiente, em toda uma área. Ele contrata como um serviço. É incrível, né? É isso aí. Tem muitas empresas grandes que hoje seu resultado é 90%, 100% no privado. Mas tem um mundo no público que eles não estão vendo, não estão explorando. Estão explorando. Vendo eles estão, mas daí como a demanda deles é muito pesada no privado, eles não têm nem tempo e nem estrutura para olhar para isso. Então contrata alguém, como eu falei, quando eu contrato a Caran, entendeu? Contrata a Licita Lion. Nós vamos lá. Acabei de fechar um negócio agora também com um cliente, que eu acho que até cliente de vocês também, que a gente vai fazer esse trabalho. É quase um negócio de risco zero, né, Leandro? Porque ele tem uma oportunidade de botar um pé no rio e sentir como é o mercado, né? Sem um custo operacional grande no início, né? É isso aí. Ele vai me pagar por êxito também, como é a maioria das prestações de serviço, né? Então é o seguinte, ó, esse é o segundo. E a terceira pilar dele de trabalho é a gestão de empresas, tá? O que é a gestão de empresas? Nós vamos começar a gerenciar trabalhos, né, e prestar serviço para outras empresas com toda a estrutura que nós temos montada hoje. Tá? Qual é a estrutura? Tanto da área de licitação, como de faturamento, de logística, de cobrança, de financeiro, tudo. Se alguém está querendo entrar no mercado agora, certo? E ainda não está estruturado com tudo isso, ele pode nos contratar e nós vamos estruturar ele em todos. No primeiro momento, a gente vai trabalhar para ele. A gente vai prestar serviço para ele, certo? E aí, num segundo momento, a gente pode desenvolver isso. Conforme ele for crescendo, se desenvolvendo, ele cria os departamentos dele, né? Então, essa empresa Licita Lion, ela veio com esse propósito, né? E ela vai ser uma empresa, então, que vai começar a atuar fortemente aí no mercado. Eu acredito muito nisso, sabia, Leandro? Porque, assim, são serviços que eles criam novos movimentos de mercado e ele deixa um serviço de empreender
um serviço menos oneroso para quem começa. E a grande dificuldade do empreendedor no início é conseguir ter tempo para ele fazer o que ele sabe fazer e rentabilizar isso. Ele perde muito espaço e tempo. Ele é aquela coisa que tudo depende dele, né? É isso aí. Desde passar o café até muitas vezes fechar a venda, formalizar isso. E aí grande parte do processo para empresas que buscam um mercado novo e já são estabelecidas, ou para quem começa a empreender a tua oferta como solução de serviço. Esse suporte, a experiência e esse tipo de monitoramento, assessoria, consultoria é incrível, né? Carlos, o que tu falou, é muito simples de a gente estruturar isso, desenhar isso. Tu quer ver uma coisa? Tu pega um baita num vendedor. Cara, o cara vende demais. Aí o cara começa a dizer assim, cara, mas se eu montar um negócio e eu colocar toda a minha energia, toda a minha vontade, usar todos os meus clientes e tudo mais, e eu comprar, eu vou conseguir. Aí que tu te engana. Por que tu não vai conseguir? Porque o teu expertise, que é vender, tu não vai mais fazer. Porque tu vai ter que começar a gastar teu tempo, a tua energia em gestão de negócio, em contratar pessoas, em financeiro, em cadastro, planejamento, estrutura. Cara, deu. E cadê a venda? Cadê a venda? Então, por isso que muitas empresas não dão certo, pequenas empresas, que o cara vem com uma bagagem grande, né, e não dá certo. Agora, se ele vier com uma sociedade, que ele vai para o campo, ele vai fazer a parte comercial, e tem um outro gestor, administrador do negócio, aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Mas geralmente o que acontece, esses caras que têm expertise em venda, ele não traz um sócio, ou quando traz um sócio, também está no mesmo perfil que ele, na mesma vibe que ele, ou não tem o conhecimento que precisa ter para o negócio. E aí é aquilo que nós falamos, para o negócio ter sucesso, e o negócio avançar, e o negócio realmente se solidificar, cara, é depois do 5º, 6º ano, né? Até lá, tu tá correndo risco. Até lá é muito trabalho, é muita dificuldade, é ajuste, tu vai aqui, vai ali. Depois, o risco continua, é óbvio, né? Depois, sem dúvida nenhuma. Mas acontece que é que nem um bebê, né? Um recém-nascido. Por que o primeiro aninho é o mais comemorado? Porque é o mais difícil, né? O primeiro ele sobreviveu e nós também, né? É isso aí. O primeiro ano mais difícil para os pais e para ele. E para a criança. Sobrevivemos então, todos. Todo mundo. E uma empresa, ela leva um pouco mais de tempo. 5 a 6 anos, né? Para que ela se firme. Sebrae fala muito, né? Que nos 5 primeiros anos, de cada 10 empresas, 8 acabam muitas vezes quebrando. Né, Leandro? Se nós fôssemos hoje, Leandro, talvez dar uma dica para quem está começando. Talvez essa seja a tua dica de ouro. A dica de fazer sim aquilo que tu sabe fazer e procurar parcerias e profissionais para montar um time de sucesso, para focar no que tu é bom. Eu percebo, Leandro, que muitas vezes a gente tem uma ideia de pensar assim, eu não sou bom em português. Eu preciso estudar português, que eu sou 10 em matemática e sou um 5 em português. Mas vamos lá, Leandro, talvez até seguindo essa tua linha de raciocínio, é melhor eu focar naquilo que eu sou bom e ganhar dinheiro com meu 10 em matemática e encontrar parceiros, funcionários, colaboradores, sócios, prestadores de serviço que possam fazer o português para mim, ou aquela parte que eu vou focar no que eu sou bom. Ninguém se desenvolve em tudo. Talvez essa seja a tua dica. O que tu percebe assim que pode dar de dica pro pessoal? A principal dica, Carlos, que eu dou para quem está começando a empreender agora é exatamente isso que tu acabou de resumir. Mas vamos repetir para o pessoal aí, para a galera. Cara, eu entendo da seguinte forma, Carlos. Quando eu sentei ali e eu comecei a procurar pessoas que pudessem me cobrir naquelas minhas áreas que eu não tenho conhecimento, certo? Óbvio, hoje, Carlos, eu tenho um conhecimento básico da estrutura, certo? Então, uma das coisas que eu apanhei no começo, contratei algumas pessoas e pedi para que elas desenhassem um fluxo de trabalho. Esquece, não consegui. E por quê? Porque o desenho do fluxo de trabalho é meu. Perfeito, concordo 100% contigo. Bom, é uma coisa que a gente não consegue delegar e terceirizar. Isso aí. A visão do negócio tem que ser do dono. É isso aí. É ele que vai ver além da curva e vai pensar no que ele quer entregar, né, Leandro? É isso aí, perfeito. Mas só que se eu estivesse fazendo faturamento, se eu estivesse fazendo recebimento, eu não ia ter essa visão. Eu não ia conseguir enxergar isso e eu não ia conseguir corrigir. Então, olha só, eu deleguei uma coisa de que eles não tinham a capacidade e nem era a demanda deles, certo?
Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu digo, cada um na sua. Contratei uma pessoa para fazer faturamento, contratei uma pessoa para fazer captura e análise de edital, né? Então, como era um volume de trabalho pequeno, uma pessoa conseguia exercer 2 ou 3 funções, mas eu desenvolvi bem elas. Então, eu capacitei elas. Tinha curso de licitação, eu não fazia, quem fazia era ele. Bom, tinha curso de logística, eu mandava ele fazer, eu bancava os cursos para eles e fui aperfeiçoando cada um na sua área. Aí depois, esses eu contratei o próximo e eles treinaram os próximos. E enquanto isso, eu desenhei o fluxo de trabalho. Como é que as áreas iriam se falar? Porque essa é uma outra dúvida e importância. Até onde? Quem faz o quê? E aí uma das coisas que tu tem que definir em primeiro ponto, cara, isso põe na cabeça. Cachorro de 2 donos morre de fome. Não pode. Tem que ter um dono em cada local. Tu tem que ter uma pessoa. E eu sugiro uma outra coisa, Carlos, que eu fiz isso, tá? E funciona muito bem. Coringa. Tu tem que ter um coringa. Quem é esse coringa? É aquele que vai fazer tudo o que precisar. Se faltar um, põe o cara lá. Faltou? Põe o cara lá. O cara consegue dar conta de tudo. Então, tu tem que ter um coringa. Esse coringa é óbvio. Tem que ser uma pessoa da tua confiança. Tem uma pessoa que gosta de desafios. E tu tem que pagar bem para ele. Ponto. Porque tem que pagar bem. Porque hoje em dia tá muito difícil de tu conquistar e de tu contratar um talento. Então, se tu conseguir achar um talento, trata bem ele, segura ele contigo. E como é que tu vai segurar ele contigo? Valorizando, reconhecendo e pagando, justamente, né? Eu procuro, Carlos, pagar um pouco acima até. O meu senso de justiça, ele está muito mais voltado para o colaborador do que para mim, do que para minha empresa. Mas aonde que eu vejo que eu ganho com isso? A dedicação, o comprometimento, a felicidade, a vontade do cara de trabalhar dentro da minha empresa, né? E a gente precisa ter profissionais com essa capacidade. É aquilo que a gente falou lá no início. Tem pessoas e profissionais que eles não querem empreender, mas eles querem trabalhar, sim, bem feito a área dele. E eu estou achando essas pessoas, estou colocando ali. Ao mesmo ponto, eu achei 2 pessoas jovens, talentosas, que têm a ambição de crescer, e aí eu trouxe eles para que eles pudessem fazer parte do negócio também, dentro da Licita Lion. Um novo nível para o jogo. Um novo nível para o jogo, é exatamente isso. Então, Carlos, resumindo, é assim, toma conta do teu negócio. Toma conta do teu negócio. Lembra do que eu falei, quando eu falei para contabilidade, paga em vez de... Pagou. Não é assim. Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi lá, que eu reconheci. Eu digo, não, a partir de agora é o seguinte, eu tenho os melhores prestadores de serviço dos meus parceiros. A Caran, o escritório de advocacia, o sistema operacional, tem todos eles, né? As ferramentas de captura, eu tenho todos esses parceiros externos trabalhando comigo. Mas tu pode ter certeza, sistema operacional, que é uma coisa difícil de se mexer, né? Eu tô no quarto também. Não tive medo de mexer quando eu vi que aquele não estava me atendendo, entendeu? Não me atende, troca. É simples assim. E a mesma coisa com o colaborador. Não está atendendo? Cara, troca. Não perde tempo com um colaborador que não vai contribuir com o teu negócio. Às vezes a pessoa também está buscando uma nova oportunidade, Leandro, e ela vai ser muito mais feliz em outro lugar, então não é uma visão até de descartável, muito pelo contrário. Às vezes é um impulso para a pessoa jogar um novo jogo também, ser mais feliz em outro lugar e ter a vida dela dando continuidade, né, Leandro? Perfeito, Carlos. E eu sou uma pessoa muito objetiva, então muitas vezes, da forma como eu falo, parece ser um tom até agressivo e tudo mais. Eu sou repreendido pela minha mulher quase o tempo inteiro. Eu também. Que eu falo de uma forma enérgica, beleza. Mas positivo, né? Que a gente é impositivo, que a gente é impositivo, que é tudo isso, é isso aí. Mas o que tu falou agora, em relação aos colaboradores, sabe o que eu falo para eles quando eu contrato eles? Eu digo 2 coisas para eles. Primeiro, eu estou contratando a tua inteligência. Ponto. É aquilo que tu sabe que tu vai usar aqui dentro para fazer o meu negócio crescer. Segundo, tu tem total liberdade de escolher aonde tu quer estar. Tu tem total liberdade. Se por um acaso aqui dentro tu não estiver feliz, não é o que tu quer, tu não gosta do trabalho, tu não gosta do ambiente, não tem problema nenhum. Tu pode vir, me avisar e eu vou te liberar tranquilamente só. E ainda digo para ele, só escolhe, primeira hora da manhã, final da manhã, primeira hora da tarde, final da tarde, para fazer a entrevista. Tu tá liberado, não tem problema nenhum. E se tu tiver uma oportunidade melhor do que aqui, eu vou te dizer, vai, porque as pessoas têm que ser felizes. E se tu quiser ficar aqui, eu quero que tu fique aqui feliz. Então assim, elas já trabalham de uma maneira, e eu vou te dizer, dentro dessa minha forma de trabalhar, Três já aconteceram isso, de chegarem para mim no momento de dizer assim, ô Leandro, pai, eu consegui um negócio dentro daquilo que eu estou estudando.
cara, o que tu acha? Eu digo, vai ser feliz, vai ser feliz. Agora, recentemente, a gente tinha dado uma oportunidade para uma pessoa que veio da Venezuela, né? Tem um menino lá que é da Venezuela e a gente tinha dado uma oportunidade também, até para a mãe dele, que era da Venezuela. E ela tinha feito um concurso, né, na prefeitura para trabalhar representando, né, os estrangeiros que vieram para cá. E ela foi aprovada, foi chamada agora, né, depois de 3 meses estava com a gente. Olha, seu Leandro, aconteceu isso. Eu digo, vai ser feliz, não tem problema nenhum. A gente contrata. É ruim, né? Porque ela fazia um bom trabalho. Ela estava prestando um bom serviço e tudo. A gente vai ter que contratar outro, vai ter que treinar e tudo mais. Não é ruim. Mas só que o seguinte, eu olho que o seguinte, as pessoas têm que escolher aquilo que elas querem. Elas têm que ser felizes, entendeu? Se quer ganhar mais, quer ganhar melhor em outro lugar, seja feliz. Às vezes trabalhar menos também, né, Leandro? Porque também aqui é um outro ritmo. Então, assim, o importante é o seguinte, a gente também eu percebo muito isso, essa situação de respeito e consideração. É isso aí. É tanto o funcionário com o empresário e o empresário com o funcionário e tá tudo certo. São as convicções, né, Leandro? Sem dúvida nenhuma. Né? A única coisa que eu exijo muito, Carlos, até porque eu também tenho essa característica, é a pontualidade, né? Aí sim, eu acho que o horário a gente tem que cumprir, né? Eu sou criterioso. Eu também sou chato com isso, então o horário é horário, né? Para tu ter uma ideia, Carlos, lá na nossa empresa, conforto do nosso funcionário, nós temos uma spin, né, de 7 lugares, onde o pessoal vai e volta, juntos. Então eles vão ali no conforto do ar-condicionado, no zap, não precisa esperar ônibus e tudo mais, né? Então o motorista, ele faz um roteiro, onde ele pega todo mundo de manhã, e à noite ele entrega todo mundo em casa, na porta de casa. Olha que show isso. E o que acontece? Eu cheguei lá, 8 horas, nada. 8h15, chega a van. Chega a van. 8h15, chegaram. Não deu outra. Eu tava ali embaixo esperando. Eu cheguei pro motorista, né? E disse assim pra ele: amanhã, a partir de amanhã, tu passa. Eu nem perguntei o que houve, o que não houve, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Amanhã, tu vai passar na casa de cada um 15 minutos mais cedo. Ponto. Mais nada. Não, tudo bem. E virei as costas e fui embora. Por quê? Para mim, o compromisso de horário é horário. Se eu marquei contigo às 2 eu vou estar aqui, certo? Se o nosso horário de trabalho é das 8 ao meio-dia, vamos trabalhar das 8 ao meio-dia. Se é da 1 até as 17h45, até as 17h45. Então, eu sou criterioso em relação a isso. Mas também dou oportunidade para as pessoas, dou conforto, né? Olha aí, tem um carrinho para ele vir, né? Pois é, então, segurança, conforto, né? Tudo, né, cara? Então, quem dá isso? Então, eles vão pensar 2 ou 3 vezes, Carlos, antes de deixar de sair, porque aonde que tem um ambiente bom, né? A gente vê que não tem muita troca, muito turnover na empresa. Por isso, né? A gente acompanha isso de perto, né? Tu teve a oportunidade de conhecer. Claro, conhecemos a sede da empresa, nós passamos por esses momentos desafiadores, muito deles juntos, né? Talvez da pandemia em sua amplitude não, mas principalmente a parte de baixo da água ali. Nós estávamos juntos com vocês. E eu percebo, Leandro, que são desafios de gestão de pessoas, né? Porque isso não é uma ciência exata, né? Hoje, o que eu percebo? A gente tem um conflito geracional, a gente está lidando com 2 ou 3 gerações ao mesmo tempo no mercado de trabalho, tem objetivos, que tem anseios distintos, e a gente tem que saber dialogar com todas elas, porque todas elas fazem parte de força de trabalho, estão nas empresas, ou como colaboradores, ou como fornecedores, ou como clientes. Então a gente está transacionando com todas as gerações. Tu só não pode perder uma coisa, Carlos: o comando. Porque no momento em que também tu entrega tudo isso, as pessoas mais ou menos caem na corda. Então, se não tiver comando, vira oba-oba. Vira uma visão paternalista. Então é o seguinte: tu tem que ter um comando, tu tem que ter alinhador, que nem eu fiz. Cara, não falei nada. Não perguntei quem atrasou, por que atrasou. 15 minutos mais cedo e acabou. Ponto. Não vamos discutir mais sobre isso. Acabou. Entendeu? Então, assim, e até mesmo com clientes, fornecedores, prestadores de serviços, né? A relação é extremamente importante, né? Mas ela tem que ter um comando. Ela tem que ter quem vai dar a palavra final, vai dizer: ok, beleza, tamo junto, mas assim, só gostaria que fosse aqui. Beleza? Nós já estudamos, nós já discutimos, não tem o risco, entendeu? Qualquer assunto contábil, eu vou tomar a decisão com base naquilo que eu escutar de vocês. Então, se eu escutar de vocês uma orientação equivocada, eu posso tomar uma decisão equivocada. A gente sempre fala que essa responsabilidade de contador, Leandro, a gente não é
responsável pela tomada de decisão. É isso aí. A tomada de decisão é de responsabilidade do empresário. Mas tu tem que me alimentar. A gente tem que dar as condições adequadas para que ele tome as melhores decisões. É isso aí. E que ele tenha confiança e segurança em fazer isso. E o que eu percebo, né, Leandro? Que talvez dentro do nosso relacionamento, esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. O relacionamento. Eu acho que a gente se entende super bem, né? A gente é muito objetivo, né, Carlos? Eu acho que eu e tu temos essa característica de sermos objetivos, né? Apesar desse papo estar extenso, é porque tá bom, né? Ele não é um papo furado, é um papo com objetivo, mas um bom papo longo, né, Leandro? É um bom papo longo. Isso aqui é um papo também pra gente sentar no boteco e tomar uma, né? Ou não, assar uma carne também, assar uma carninha, claro, também podemos fazer. Mas assim, na realidade, nos negócios nós somos objetivos, né? Nos negócios a gente toma decisões muito rápidas e que eu costumo dizer assim, toda decisão que tu tomar, ela tem uma consequência, que pode ser positiva ou não. O tomar uma decisão, eu vou dobrar à esquerda, eu vou dobrar à direita, é bem tranquilo. E isso a gente faz o dia inteiro. Vou dobrar aqui, ali, dá uma volta, tu corrige. Beleza, tu corrigiu. Agora, tu tomar uma decisão dentro do teu negócio, aonde poderá colocar em risco, né, a imagem da tua empresa, uma negociação mal feita, perder um fornecedor, perder um cliente por uma decisão equivocada, isso aí é horrível. Mas eu acho que a gente já saiu do foco, né? Porque a pergunta era... Não, mas a nossa conversa tem esse objetivo, Leandro, conversar, né? O foco é a gente poder colaborar, trocar ideia, colaborando inclusive com o que tu tá falando nisso, né, Leandro? Todo mundo pode errar. Claro. A gente só tem que errar rápido, né? E corrigir rápido. Para poder corrigir também e poder tomar o rumo certo. Leandro, o papo tá muito bom. O que eu acredito que seria fundamental, assim, te dar a oportunidade também a agradecer algumas pessoas que possam estar contigo nessa jornada. Porque eu tenho certeza, Leandro, que assim, o empreender é um ato de coragem de alguém que tomou a decisão de fazer o diferente. Mas geralmente... tanto essa aprovação de abrir mão de algumas coisas por fazer outras são preços que são pagos muitas vezes não só de forma individual, colaboradores, de família. Então, a gente está se aproximando do bom papo, ele vai provavelmente se estender em um churrasco, mas eu queria te dar essa possibilidade, porque a gente falou algumas coisas de dar um agradecimento, mandar um alô também para essas pessoas, para a gente poder avançar dentro desses temas também e valorizar isso, né, Leandro? Porque assim... grandes coisas elas não conseguem ser feitas sozinhas, né? A gente tem que valorizar isso dentro da nossa jornada também, né? Legal, Carlos. Mas só antes deixa eu te falar sobre o errar, né? Eu falei uma vez dentro da empresa, eu disse assim, numa palestra, um menino levantou a mão e disse assim, Leandro, mas errar é humano, né? Eu digo, lógico que é humano, sem dúvida nenhuma. Mas assim, tu pode errar lá da porta para fora, lá na tua casa, tu pode errar com a tua mulher, o que tu quiser. Agora, aqui dentro, tu não é pago para errar. Cara, quando eu fui contratado, quando tu foi contratado, não tá escrito lá, tu pode errar 10% do teu tempo, tu pode errar 2 vezes por semana, tu pode errar 1 vez por dia. Não tá escrito isso. Tu tem que acertar o tempo inteiro. Então, errar é humano? Mas, cara, a gente tem que trabalhar para minimizar e zerar o erro. Esse é o foco. Mas enfim, só uma brincadeira, porque o cara disse, errar humano. Mas lá fora. Aqui mas se for conivente com isso, ele vai viver errando também, porque é humano, para, né? Sou humano. Ele tá justificando alguma coisa aí por meio disso também, né, Leandro? Mas, Carlos, falar em reconhecimento e agradecimento, cara, são muitas pessoas, então que eu não posso nem citar nomes. Porque se eu for citar nomes aqui, eu vou esquecer de alguns, e muitas pessoas foram extremamente importantes na minha vida, mas tu pode ter certeza de uma coisa, essas pessoas todas que foram importantes na minha vida, elas vão receber a minha gratidão, o meu reconhecimento, quando eu mandar esse podcast para elas. Tu entendeu? Porque a admiração que eu tenho por elas é muito grande. Então eu tenho pessoas profissionais que me ajudaram muito. Tem pessoas que me ajudaram, sabe como? Me desafiando, dizendo, se tu é tão bom mesmo, por que tu não faz? E eu olhei para a pessoa e disse assim, tu me deu uma boa ideia, eu vou fazer. Entendeu? Então, eu teria que agradecer até esse tipo de pessoa. Porque foram importantes, né? Foram importantes, me desafiou, me disse, se tá bom, faz, eu fiz, né? Aí, então, assim, tem muita gente que eu poderia aqui citar, né? Mas com certeza eu vou esquecer de pessoas boas que contribuíram na minha vida. Então, eu vou fazer um reconhecimento aqui, único, exclusivo e especial para minha família, entendeu? Para minha mulher, né? Para as minhas 2 filhas,
a Regina, que sempre esteve comigo, que está comigo há 32 anos ali, vão para 33 anos, idade de Cristo bonito, do meu lado, me ajudando, suportando, aguentou no osso, né, essa minha decisão de sair e vir para cá. Fala até hoje de que ela tinha uma vida boa de dona de casa e agora eu botei ela na faixa de Gaza, né? Então, mas tá ali do meu lado, né? Tá resistindo, né? Sofre porque é a parte do financeiro, então muitas vezes quando acontece de pouca entrada e muita saída, entra em desespero e eu digo, a principal preocupação do saldo no banco às vezes ela. É ela. E ela até diz, tu não tá vendo, né? Eu digo, não, mas eu tô sabendo, fica tranquila, calma, né? Creia no poder de Deus e no nosso trabalho. Então a minha mulher, que é minha parceira, né? Há 33 anos, então para ela um beijo e obrigado. Sem ela, eu acho que eu não estaria aqui mesmo, sem dúvida nenhuma, né? E as minhas duas filhas, né? A filha 1 e a filha 2. A Nadine, que é a minha filha mais velha, né? Que está hoje em Brasília, está seguindo a vida dela, vai casar, e aí provavelmente ela vai ficar lá por Brasília, porque o futuro marido dela é também um empresário bem-sucedido lá de Brasília, né? E provavelmente ela vai ficar por lá, certo? E a minha filha mais nova, a Raíssa, que até pouco tempo estava trabalhando conosco, né? E hoje ela está estudando em Portugal, em Coimbra. Ela está estudando para psicologia, né? Ela quer ser uma psicóloga, ela não quer saber nada dos negócios do pai e da mãe também, quer ajudar os outros, né? Eu acho que vai ter um futuro bom pela frente aí, então tá lá se dedicando aos estudos. Então, um beijo enorme para minha mulher e para as minhas filhas, a Nadine e a Raíssa, que eu amo todas elas e que é o meu gás, né? É onde me inspira continuar crescendo e empreendendo e me desafiando. Leandro, da nossa parte, eu acredito ser muito relevante deixar público novamente, te falar aqui, né? Além de deixar público, te falar, verbalizar isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer isso em alguns relacionamentos que a gente tem, sejam profissionais ou pessoais, mas aquele reconhecimento que eu fiz lá no início, volto a fazer aqui. A Carã Contabilidade, ela foi o empreendimento, o empreender, foi tomada uma decisão de ter a Carã Contabilidade, aquele ato de empreender onde o casal fica olhando para o teto de noite com as luzes apagadas, projetando cenários futuros. Vamos, topa ou não topa, vamos lá, eu vou ficar no meio corporativo, vou segurar um pouco as contas de casa, a gente vai empreender juntos, vai fazer num quarto de casa. E a gente tem um carinho muito especial, Leandro, porque a Carã Contabilidade hoje, ela foi um sonho que foi vivido há 3 anos atrás. Legal. E o grande desafio que o empreendedor tem para transformar o seu sonho em realidade é encontrar pessoas que acreditem no seu sonho. Uhum. Então eu faço esse reconhecimento público, a tu ter acreditado com a gente nessa jornada foi fundamental para ter um ponto de partida, começar a construir o que nós estamos construindo e ainda é muito longe de onde nós vamos estar. Então foi graças à crença, aos votos da Andréia, meu, mas de vocês que foram os primeiros clientes a acreditar na gente, até desde o início. Então torno público isso. Muito obrigado por continuarem acreditando na gente dia após dia, vencendo desafios, obstáculos que surgem, mas para nós é muito importante estar batalhando junto com vocês e superando esses desafios. Mais uma vez, muito obrigado, né? Vocês são fundamentais e muito importantes na nossa história, a gente quer carregar isso para sempre. E eu acho que daqui a alguns anos, quando vocês estiverem grande, nós também vamos estar grande e vamos estar juntos, né? Acho que daqui a alguns anos a gente vai repetir isso e aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais o nosso sucesso daqui para frente, né? Eu acho que a gente já falou tudo daqui para trás e no próximo a gente vai estar junto de novo. Eu também estou muito feliz, viu, Carlos, com a Carã, com o teu time. Quero dar os parabéns também para todo o teu time. O teu time tem nos ajudado demais, né? E são todos profissionais muito dedicados. Vocês também criaram uma cultura dentro da empresa de vocês muito legal, que eu percebo que as pessoas têm alegria no atendimento, né, em trazer para nós uma solução, uma saída, uma orientação. Então o time de vocês também está de parabéns e eu sugiro, e eu já indiquei para vocês vários outros possíveis clientes, né, porque como eu falei, eu preciso ter segurança e confiança num time de contabilidade fiscal, tributária, RH, tudo que vocês fazem, né? Então, obrigado também, Carlos. Obrigado para ti e estendo ao teu time todo. Andréia e todo o teu time. Continuamos crescendo juntos. Amém. Amém. Tamo junto. Parceiro. Obrigado Valeu. pela presença aí. Tamo junto.